Oi, gente. Hoje esse domingo está especial. Estamos mantendo uma resiliência aqui de troca de Insta para ver qual que funciona. Levantamento e referência de pandemia. Então agora eu estou vendo todo mundo. Bom dia Flávio, bom dia Rony. Que mais? A Rogéria, legal. Consigo ver Vinícius. Muito legal. Aí eu consigo ver todo mundo. Bia, Line, legal. Esse campo de energia tá porreta mesmo, viu? Não teve nenhuma que deu isso. Eu falei assim, resiliência total, Bia. Total. Mas acho que faz parte. Eu acho até assim. Aline, bom dia. Érica. Vamos que vamos. Vamos de novo. Eu acho que legal que até a prática aqui da live mostra um pouco da história. Mas vamos lá. Já coloquei, Rony, 4G, já foi. Agora tá na minha vez e tô esperando a Mari entrar. Eu tô vendo tudo também, agora pra mim tá funcionando bem, mas o que aconteceu que foi, tava falando com a Carla e aí ela caiu. Ela caiu sozinha, entendeu? Assim, então encerrou o vídeo. Vamos ver o que vai acontecer. Miriam, bom dia. Vou esperar a Carlinha entrar aqui. Resiliência, Miriam. É um novo conhecimento, né? A gente troca de lugar, troca de celular, troca de Wi-Fi e vamos ver o que a gente descobre. Legal, legal. Jamile, bom dia. Verdade, Rogério. É criar um movimento mesmo, né? Mas muito bom ver vocês aqui. Cássia, legal, legal. Bom dia. Carlinha que fugiu de mim agora. O que será ela? Olha, faz parte, viu? Faz parte. Olha lá. A Miriam, eu conversei com ela, falou assim, Marcelo, tá acontecendo a mesma coisa comigo. Eu falei, Miriam, depois de 4 lives, eu troquei de celular e foi. Eu falei, nossa, então será que é isso? Então, a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Pessoal, mas legal. Eu vou esperar a Carlinha, mas nós vamos conversando. Eu vou antecipando, como eu falei pra vocês, eu nem imaginava que falar de mim. Então, uma das coisas que aconteceu com a Carla, falou assim, e você, não vai falar? Então, eu comentei com vocês. Eu falei, não precisa. E eu, inclusive, eu nem tinha pensado sobre essas perguntas. Então, para mim, foi um crescimento também. E eu vou antecipar também, a Flávia está perguntando, é a última live? Não, não é a última live. Nós estamos organizando um novo projeto. Carlinha entrou agora. E esse novo projeto aí vai ser bem legal. Eu já vou antecipar para vocês. Aí, aceitando a Carlinha. Nós vamos falar sobre cérebros. Cérebros, vários tipos de cérebros. Então, tô finalizando. Marcelo, sabe o que eu acho que é isso? Sabe o que eu acho que é isso? É porque da outra vez aconteceu o contrário. Era para você mesmo. Agora o universo falou assim, não, tem que ser o contrário. É o Marcelo que vai te chamar agora. Carlinha, é o verdade. da Carlinha tá congelando. Tem que ser assim agora, gente. Pô, Carlinha, é verdade. Acho que foi isso mesmo, viu? Você congelou um pouco, você voltou. Mas é exatamente, foi isso que foi aconteceu da última vez. Olha que... Foi. Pô. Então agora tem que ser assim. O universo a gente já entendeu. Agora pode deixar a gente fazer a live, né? Mas agora a gente começa do zero, tá? Fechou, vamos começar bora. do zero. Porque eu não salvei aquela parte que ficou. Daí você salva ela toda, coloca no IGTV aí, mas vamos começar do zero, tá? Tá. Então vou falar de novo. Tá? Bora. Então você me chamou lá no dia 30 de março, né, para fazer você estava com um projeto de fazer essa série de lives. E aí você me chamou para participar. E até você mudou o primeiro dia do projeto. Eu não lembro se tinha alguma coisa que tinha no final de semana lá que não ia dar certo. E teve início dia 12 de abril, né? A minha live foi dia 26. E foi no dia 26 que a gente conversando, né, batendo um papo aqui, a gente pensou em você.
né? E Uhum. você? Poxa, você não está no projeto, como é que ninguém vai te ouvir? Né? Então a gente começou a brincar, eu falei, olha, Marcelo, fica à vontade, né? Eu não sei quem que você quer chamar, ele, não, vamos fazer junto, fiquei muito feliz, agradeço, porque o projeto é seu, né? Mas eu tô aqui porque eu quero muito ouvir a sua história. A gente estava até Legal. conversando hoje um pouco de manhã, né? Porque tem muita coisa da história de todo mundo que eu não sabia. Uhum. Eu fiquei sabendo graças à sua série de lives. E tem muita coisa a seu respeito que eu não sei, que eu estava te falando hoje de manhã. E o que eu queria que você começasse, que é uma parte da sua história, que você começou a falar um pouco no outro vídeo, mas eu queria que ficasse gravado aqui, é qual foi o momento que na sua vida você se decidiu pela fisioterapia? Esse... E foi legal esse comentário teu, Carlinha, porque, na verdade, é... esse ponto de vista que você trouxe, realmente, muitas vezes a gente não vê, né? Eu até Não. brinco com a Dai, com a minha esposa, eu falei, ainda bem que tem mulheres ao meu redor. Você falou de datas, eu não lembro de datas. Eu lembro do evento que me trouxe de emoção, o sinestésico. Então, eu falei, nossa, que bom, faz todo esse tempo já. Faz. Mas, assim, respondendo isso, é... como eu falei, meus pais são professores, e aí meu pai é professor universitário, eles são professores de educação física. E como Uhum. eu sempre mexi com esporte, eu olhei e falei assim, tá na hora de fazer faculdade, legal, vamos. Mas eu não quero educação física. Eu já sei como é que funciona, não é uma coisa que me move. Mas eu também não quero medicina. Tem que estudar muito, eu não quero isso. Detalhe que eu me ralei, né? Pensando que eu não fosse estudar muito. Imagina, Aí, quase nada. imagina. As nossas aulas de anatomia nem são muito profundas, né? Não. E foi Não. exatamente aí que eu entrei na fisioterapia. Eu li uns livros lá e falando assim, eu vou fazer fisioterapia. Bate tudo, é isso que eu quero. Na verdade, Carla, até olha a lembrança. Eu ia fazer turismo porque eu queria viajar. Eu sempre gostei de viajar. Só que eu fui visitar. Eu falei, você é formado em turismo? Sou. Então o que você faz? Eu fico sentado atrás vendendo turismo. Eu falei, putz, não é isso que eu quero. Não é. Não, não é isso que eu quero. Cancela turismo. E depois eu queria oceanografia. Então sempre nadei, sempre mexi com água, sempre gostei de golfinho. Então eu estudava, via algumas coisas de golfinho, vou fazendo oceanografia. Descobri que tinha muito bioquímica, maré, e ficava embaixo do sol. Falei, tô furada, não vou também não. E aí eu fui para fisioterapia. E aí Deus cuidou, porque desde o primeiro momento eu adorei a Uhum. anatomia. Adorei a Uhum. anatomia, a junção, a mecânica. Eu falei, putz, que legal. Maravilhoso. Uhum. E eu então, assim, eu nunca, depois que eu entrei no curso, eu nunca me questionei se eu estava no lugar errado. Foi legal. Uhum. O que aconteceu foi no final do curso. Como eu gosto de respostas mais rápidas, chegou no final do curso, eu falei assim, pô, nada, neuro, furada, demora 2 anos, trabalho com crianças direto, demora muito resultado. Eu vou fazer pneumo. Porque eu já aspiro, já faço ali, a resposta já muda rápida. Eu, Uhum. fechou. Só que aí vale a observação, eu sou sobrinho da Nilma, que é casada com o Afonso. O Uhum. Afonso, sendo Afonso, ele já trazia cursos, eu sou formado há 17, 18 anos, então ele já trazia cursos, e eu fazia estágio lá na clínica dele, em Londrina e aqui em Maringá. E aí, nesse último ano, se eu não me engano era o último, eu fui assistir cadeias musculares do Léo Busquier, lá perto Uhum. da clínica dele no aeroporto de Londrina, perto do aeroporto. Eu falei, que é isso? Como é que eu mexo no meu pé e vai ter influência na rotação da cabeça? Eu falei, mas é isso, acabou, vou Uhum. para isso. E aí aconteceu que eu acabei indo para Londrina, eu fiz minha residência lá, e aí eu me Uhum. encontrei. Então eu caí na fisioterapia já dentro da terapia manual, dentro Sim. do Afonso. Então eu sou pupilo do Afonso, digamos assim, minha vida inteira ali. Por isso que eu sou grato a ele, ele trazendo essa inovação. Então caí na Uhum. fisioterapia por causa disso. Essa foi a história. E qual foi, e dentro disso, né? Então você começou nessa parte da terapia manual, a gente sabe que a microfisioterapia é uma técnica de ali junto com o Afonso, provavelmente você, eu não sei, mas provavelmente você ouviu falar da microfisioterapia lá atrás, né? Quando ele trouxe. E quando que a micro entrou Uhum. na sua vida? Qual Perfeito. que é a sua história? Quando é que você decidiu fazer o curso? Eu nessa história eu comecei a acompanhar ele nas viagens, né? Aí eu morava eu, Rodolfo, Hércules, Elisandro, tio Daigo Uhum. também.
Só que sempre dentro das técnicas de terapia manual, de osteopatia, de quiro, era um conjunto que ele fazia, era uma pós-graduação. Eu vi da aula, então eu fiquei muito nisso. Uhum. Aí, nesse tempo, acho que até a gente comentou em outras lives, veio um professor que de equilíbrio neuromuscular e veio dar aula e ele já começou a introduzir. Só que eu olhei para Uhum. aquilo e falei, meu, não rola, não rola. É, tem muita coisa assim. E aí eu falo que vem um pouco do dom do Afonso, que é olhar para aquilo e falar, meu, isso aqui vai dar certo, isso aqui eu acredito. Só que eu burlei isso durante as 4 primeiras turmas de micro. Uhum. Até que eu vim para Maringá, o Afonso me despachou para Maringá, e aí a Maria Amélia me aceitou. Né? Até, não Uhum. sei se ela está aí, mas eu sou grato por ela até hoje por causa disso. Ela me aceitou aqui e falou, não, vem para cá, vamos fazer umas coisas. E ela fez a primeira turma. Ela fez a primeira turma e aí eu falei assim, meu, e aí? E ela mostrando que era muito complicado, eu falei, não. E passou um tempo, na 4ª turma eu falei, eu vou ver o que é isso. Só que nesse meio, o meu pai, se eu não me engano também, ele foi atendido. Ele teve um câncer de bexiga, de próstata ali, e ele foi atendido pelo Grosjean. E Uhum. ali ele teve uma resposta durante um período de um dia que era impossível, porque ele fez cirurgia. Uhum. Então, eu falei, meu, que é isso? Como é que ele pode? Falei, tá, vamos fazer. E aí nós fomos fazendo. Então eu caí na micro assim, aí eu fui para cima da micro, fiz, entendi. Como eu sou sinestésico, tocar e seguir, encontrar, nunca foi um problema. Né? Uhum. E E aí eu como que foi comecei a o fazer em curso cima para disso. você? Nisso que você está falando, vamos Boa! falar do curso. Porque assim, você fez, poxa, fui lá na 4ª turma, eu queria saber, mas como que foi o curso para você, você como aluno? Quando você ouviu tudo aquilo, quando que a gente sabe como é que os alunos ficam, a gente vê a cara deles, né? Quando a Sim. gente começa a falar do músculo, então a origem distal, proximal, ele já começa a ficar assim. Aí quando a gente começa a falar algumas coisas que aonde que tá isso? Eu aprendi isso em embriologia. Então, assim, como que foi para o Marcelo, aluno do curso de microfisioterapia? Carlinha, o que me vem na lembrança de imediato, eu falei, meu, é uma técnica difícil, é uma técnica totalmente diferente, só que como eu Uhum. sou muito prático, eu fui sentindo. Então eu sentia. Desesperador. Deixa eu voltar. A A Flavinha falando Flávia, também. desesperador. Total, total. E aí, o cara falando em francês, as apostilas preta e branca. Nós tentamos gravar num CD, numa câmera Sony pequenininha que tinha na época. Uhum. Vamos fazer o seguinte: eu vou absorvendo essa informação, depois eu vou assistindo, depois eu vou aprendendo. Né? Então, eu fui desse jeito. Então, acho que tem 2 etapas. A primeira etapa que eu peguei e fui Uhum. fazendo, e aí Uhum. eu ignorei um monte de informação da micro. Uma Uhum. segunda etapa que eu resolvi, eu falo assim, eu vou resolver fazer micro. Ou seja, eu vou fazer micro direito. Aí eu entrei em desespero. Uhum. Aí tem uma história em particular que eu vou até antecipar, que foi assim, a hora que eu comecei a estudar a micro, eu Uhum. cheguei no... Eu comecei a fazer folha por folha. E aí, a hora que eu Uhum. peguei folha por folha, eu falei, eu preciso entender. Né? Depois de um tempo, eu preciso entender. E eu fui entendendo folha por folha. Aí eu entendi que era embriologia, era fisiologia, era uma série de informações. Então, cada folha era um obstáculo muito grande. Eu tinha que Uhum. respirar e ter Uhum. resiliência. Uhum. Então, eu falei assim, meu, sem pressa, eu tô aqui por mim mesmo, é para mim fazer direito, eu vou Uhum. fazer. E quando eu cheguei no final da segunda apostila do módulo básico, para mim fazer as minhas escritas, né, que eu digitei tudo, etc., faltavam 4 folhas e eu comecei a chorar. Eu estava sozinho no meu consultório, Uhum. eu estava sozinho no meu consultório e eu comecei a chorar. E tem por quê? Porque um presente que a Micro me deu. Uhum. Ela, de certo modo, ela falou para mim assim: você é capaz, Uhum. você pode. Uhum. Ninguém vem te falar isso, ninguém vem fazer isso, mas você pode. Uhum. Então, a hora que peguei isso, foi um presente muito, muito grande. Então, Uhum. por isso que eu falo assim, no primeiro eu fui fazendo. E misturava muitas coisas que a gente sabe hoje com a maturidade, que eu Uhum. misturava micro com leitura, né? Eu tocava na micro, que eu sou mais sinestésico,
prático, mas eu falava o que era mais fácil. Mas na hora que eu fui estudar, foi bem difícil. Olha aqui, a Fernanda, acho que é Fernanda. Quem não chora estudando micro, não está estudando direito. É mais ou menos assim. Porque assim, é como a gente se aprofunda muito, né, Marcelo? A gente chega no curso, porque o que a gente vê, né? Quem passa por uma consulta, né? Que é uma coisa que a gente pede para as pessoas fazerem. Mas se você vai passar por um curso, passa para você saber o atendimento. Mas aí a pessoa passa no atendimento e ela vê a pessoa fazendo uns toques, falando, e você fala assim, nossa, que legal, quero fazer isso. Só que o início não é assim, né? Não. A gente sabe que o início é o quê? São a construção das páginas, folha a folha. Então, a gente, primeiro estudando tudo ponto a ponto, depois você tem um global para tudo aquilo. Mas aí você aprende o global e você fala, mas como é que eu volto para aquela folha? Não é? Daí você fala assim, gente, tem um plano de tratamento, mas como que eu começo? Né? Então, assim, que bonito ouvir você falar isso, porque eu acho que todo mundo se encaixa no que você falou. De chegar em um momento e falar, nossa, eu tô atendendo, nossa, tá dando certo, nossa, eu tô entendendo o que tá escrito aqui, né? E depende de muita, a gente sabe que é muita determinação. O Afonso até fala, né? A gente brinca que é um curso fácil e divertido, mas a gente sabe que tem muita informação, que é pesado, mas assim, a sensação que às vezes a gente tem depois é que os outros cursos ficam mais fáceis, porque assim, parece que a sua cabeça tem que expandir tanto para você entender tudo, né? E eu agradeço por você partilhar isso, porque eu achei super bonito essa questão da determinação, de você ir folha por folha. E às vezes os alunos, né, que tiveram aula com você não imaginam tudo isso que você construiu para você conseguir estar lá na frente, você conseguir explicar. A Carlinha travou ali. Agora Tá sim. vendo? Travou um É que pouquinho. meu alarme tocou Tô. aqui. Então, bem, e como que foi a sua primeira monitoria? Que eu quero ouvir a respeito de qual foi o momento que você pensou em fazer a sua primeira monitoria, porque você foi, estudou, então você começou aí, né, a atender os seus pacientes, mas como que foi a sua primeira monitoria? Qual foi o momento que você pensou em fazer? O que aconteceu, Carlinha? Nesse meio, eu já vinha das técnicas manuais, né? Terapia manual, osteopatia. Aí eu fiz a micro, fui levando e fiz a naturopatia, né? Então, chegou em 2017, se eu não me engano, eu falei, eu preciso juntar isso. Então, na verdade, em 2017 eu consegui fazer essa junção e entender onde que entrava cada área, o que a gente chama de biomecânica, química e emocional. Aí eu voltei, eu falei assim, tá, mas aí a micro, a hora que eu olhei, fui folhear a apostila, eu falei, eu não tô fazendo certo. Porque aqui tem mais coisa por trás. Vamos pegar os vídeos, vamos ver. Eu falei, vou voltar para a sala de aula. Né? Então eu não lembro a data certinho, mas eu voltei para a sala de aula, eu entrei em contato com o instituto e tal. Eu sempre fui professor do instituto, né? Sempre fui aluno do instituto. Ele falou, não, Marcelo, volta, vamos assistir essa aula, vamos corrigir isso. E eu voltei para a sala de aula, se eu não me engano, foi em Londrina. E aí, eu acho que foi com você. Aquela turma foi a primeira? Será? Pode, é bem possível, Carlinha. Porque eu lembro de você, turma foi do Rodolfo. De 2000 e... Ah lá, tem que ter uma mulher para Não, mas se eu não me engano, aquela turma eu acho que foi, ou foi dezembro de 2017 ou foi dezembro de 2016, aquela turma, eu acho. Foi. A Laís estava lá também, né? A Laís estava. Eu não lembro. Mas agora. Foi por aí. Desculpa, eu já pedi desculpa na outra live para você por causa dessa turma. Fica tranquilo. Era os meus. Mas isso que é legal. Não, mas isso que foi legal. Isso que vai construindo. Uma das coisas que até eu queria deixar para todo mundo é que nada vai por acaso. Essa construção de relacionamento, de repente o resultado final é uma live que você teve essa ideia e me chamou. Então muitas vezes a gente fecha o olho para o que está lá na frente, né? Para o que pode acontecer. A gente olha para o momento. E por eu ser desligado, aí eu falo, fiquei chateado e tal, mas então, beleza, toca a bola. Aí depois você veio conversar, a gente conversou em São Paulo. Foi. Então, assim, desculpa. Então, aí tá aí a resiliência, né? Será que eu posso? Será que eu posso mudar? Será que eu tenho que ter orgulho? O que será? Aí a coisa tá aí o resultado. Então eu acho interessante isso. Mas na minha monitoria, como eu te falei, eu comecei a digitar tudo
E então eu cheguei lá para Eu monitorar vocês, aí eu tinha escrito ali, eu estava preenchendo. Então, o que que eu fazia? Eu tinha um computador aberto, com as minhas digitações todas, com a apostila, e eu ficava que nem um louco lá, né? Porque quando você está assistindo, você vai... Eu falo que você pode monitorar 200 vezes. Você vai tendo níveis de sinapses diferentes. Você vai aprendendo toda vez. Insight. É que nem quando a gente dá aula, não é? É, Cada nossa, da aula é vez que você fantástico. dá aula, né? Como é que é? Não, o da aula é muito gratificante. Porque a hora que você fala, meu, eu estudei, eu vou dar aula. A hora que eu vou dar aula, atim, atim. Ou seja, como é que eu não fiz essa sinapse? E Não aí vem faz. um presente, eu fiz um presente dos alunos perguntarem e criarem sinapse para nós, né? Porque é uma pergunta que a Exatamente. gente nunca imaginou. Então é Exatamente. um presente também. Quantas vezes a gente lá na frente, alguém fez uma pergunta e a gente respondeu. Aí quando a gente respondeu, a gente pensou assim, como é que eu consegui responder isso? Mas é aquela coisa, tava lá. Tudo que você foi estudando, que você foi ouvindo, tá guardado lá. E às vezes a gente nem imagina que, tipo assim, eu vou conseguir responder essa pergunta. Mas ela tá Perfeito. aqui. E daí, a Isso. partir dessa pergunta, na próxima aula, você já faz algo melhor, e você faz algo melhor, e você Isso. faz algo melhor. É impressionante, né? É impressionante, Carlinhos. E, na verdade, para mim chegar até aí, eu fui monitorando, monitorei várias pessoas, isso foi Uhum. legal. E eu fui construindo o meu perfil, né? Uhum. Aí a hora que eu monitorei, eu falei assim, legal, eu vou enfrentar um outro problema, que é voltar para a clínica e Uhum. fazer agora de maneira correta, extrair a informação que eu precisava, por isso que a micro se tornou uma base de trabalho, para mim poder direcionar o que que é mucosa, desculpa, o que que é sistema nervoso, o que que é mecânico, o que é parte muscular. Então, a hora que foi isso, eu falei, pô, show de bola. Aí eu consegui ter o resultado e a informação que eu precisava. E dentro disso que você está falando, qual foi o momento que você pensou assim, poxa, eu estou monitorando, mas eu tenho vontade de passar isso para as pessoas? Qual foi o momento que você se tornou professor, que você buscou essa coisa de eu quero passar esse conhecimento para as pessoas? Então, depois do seu convite, você me fez repensar muitas coisas, né? Que a Carlinha veio falar assim, eu tô a propósito, não sei o que. Eu falei, mas eu vivo a vida, sou grato muito por Deus, por tudo que Ele me dá, mas eu tenho um pensamento acelerado, né? É Uhum. basicamente, como o Augusto Cury fala, né? Síndrome do pensamento acelerado. Eu resumo isso em fazendo xixi e dando descarga ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Então, eu não pensei muito isso. Uhum. O que que aconteceu? Essas lembranças, quando você me fez uma pergunta, eu me arremeti a um estágio de neuro que tinha duas japonesas fazendo estágio lá de monitoria e eu me peguei lembrando de uma cena que todo mundo saiu do estágio, todo mundo estava atendendo, mas elas perguntaram uma coisa para mim. E eu fiquei explicando para elas. E aí eu falei assim, aí a professora veio me chamar. Eu falei, caraca, meu, eu não vou ser professor, né? Eu não vou ser igual ao meu pai, né? Eu não quero ser, não vou dar aula, ser furado. E aí eu falei assim, mas peraí, o fruto já estava lá dentro desde o estágio da faculdade. Quando eu Uhum. fiquei explicando para a moça, pô, meu inglês é horrível. Eu fiquei falando inglês para ela, que era o alongamento do músculo. Eu fiquei gastando 15, 20 minutos. E a professora olhou e ficou olhando na porta. Eu falei, meu, já estava encrustido, Uhum. né? Só que aí, especificamente na micro, porque eu entrei na terapia manual, então Uhum. eu Você foi meu ensinava. professor, né? 2012. Eu mandei uma foto para ele, gente do céu, eu era outra pessoa. Outra pessoa. Eu falei, Carlinha, eu lembro de você, Carlinha, agora eu lembro de você. Eu não lembrava. O que que eu mandei aula pra ela? Quando? Ela mandou a foto. Eu falei, nossa, eu lembro de você. Essa era Sim, você? senhora. É. E qual Mas, foi o momento que você entrou como professor da micro? Que você lembra a primeira turma que você deu aula? Como foi para você? então, eu não ia entrar da aula. Eu não ia entrar da Uhum. aula. Aí falava assim, você não vai dar aula? Eu falei, não, não vou. Porque eu já larguei minha família na terapia manual, já viajava muito. E minha esposa falou assim, ou você aqui, você não aqui, tanto faz, meu amigo. Né? Então, ser homem... Uhum. Minha ideia de homem era outra coisa. Eu cresci muito com isso. E aí, as minhas filhas cresceram. E aí, eu acho que fiquei 4 anos sem dar aula. As minhas filhas nasceram, cresceram já. Aí eu falei assim, eu conversei com a minha esposa, e aí?
Pô, mas e se der aula aqui na turma? Eu falei, não sei, quem sabe. Aí eu voltei para a escola, eles chamaram. Falei, vamos dar aula? Eu falei, então... Claro que o Rodolfo, ele tava lá no fundo monitorando ele de sacanagem, ele botou eu pra falar lá na frente, né? Obviamente. Era mesolateral. É tipo assim, era só pra falar com o músculo, o bíceps sai do ombro e vai pro cotovelo, era falar isso. E eu falava, então, o bíceps, ele sai do joelho e vai pro pé. De tão nervoso que eu fiquei. Então, assim, perdido. Eu falei, eu não vou dar aula, não, eu vou passar mico, eu não tô fora disso aí. E aí, tinha a Cíntia, ela falou, não, você vai dar aula, você vai dar aula. Eu falei, então beleza, vamos dar aula. E aí o Cris acreditou em mim, o Afonso acreditou em mim, e eu fui dar aula. Eu não sei que primeira turma que foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre, a primeira turma, fui dar aula em Porto Alegre, e foi, a primeira turma eu sei que é falar a vírgula. Então eu fiquei com dó dos alunos, porque eu cortei o almoço deles, e eu dava almoço, tudo bem que eu dou almoço até em 1 hora. Estiquei a aula à noite, saía 7h30 da noite. Eu falei até a vírgula. Aí eu falei, meu, que dó. Hoje, eu falei, que dó. Que dó. E aí que eu comecei a dar aula, eles chamaram. Você passou tudo, né? Não, coitados. Mas aí a gente sabe que hoje em dia eles não absorvem. Não, a sua turma absorveu, você tem que pensar isso, que aquela turma precisava disso que você passou, entendeu? Mas que a gente molda, a cada turma a gente molda muito, né, Marcelo? A forma de passar. Você tá contando essa história, eu lembro uma vez que eu tava mostrando em Guinal as emoções de T1 a T8. E eu falando, gente, aqui na clavícula, mostrando em Guinal. Aí eu lembro que todo mundo começou a olhar assim, e as meninas estavam do meu lado, em Guinal, né? Aí eu falei para as meninas, não lembro quem tava monitorando. Falei, gente, eu já não tô funcionando mais. Eu falei, é melhor a gente parar por aqui. Daí todo mundo começou a rir. Mas a gente faz cada uma, né? Às vezes, por causa do pensamento lá na frente, pensamento acelerado, e a gente acaba atropelando as coisas, né? Não, bem isso, é isso. E uma coisa que eu queria muito que você contasse, né, que eu até falei pra você, que era uma coisa que ficava a seu critério, né? Mas é legal a gente contar a história, né? O que eu coloquei aquele dia? Que quando a gente escuta a história do outro, né, uma parte da nossa é curada, porque a gente remete àquela situação, né? Muitas das vezes você entende, você passa a olhar para aquela situação, nossa, por que eu passei por isso? Então, assim, o que eu queria saber de você é se você tem uma história interessante para contar para a gente, seja de um aluno ou seja uma história interessante sua com um paciente, alguma coisa que você passou ligada e linkada a micro. Carlinha, tenho uma história, mas na verdade a gente tem que entender até que a micro também nos cura, né? E aí, uma das coisas que eu li quando estava estudando para dar aula, que acho que Einstein falou, ele fala assim, a partir do momento que você consegue transmitir um conhecimento de maneira fácil, significa que você compreendeu aquele conteúdo. E a minha essência, eu brinco, eu sou isso que nós estamos conversando, né? E aí, automaticamente, a gente muito se compara com os outros. É muito comum, muito fácil, você acaba se referindo a alguns projetos. Então, eu fugi um pouco da minha essência. Então, nisso, eu fui me trabalhando, trazendo a minha essência de volta e trazendo uma maneira de eu dar aula da micro que era parecida comigo. Coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. Tem até um vídeo de eu dançando sistema nervoso, desbloqueio. E tava Afonso, o Rodolfo. Mas era eu, é o jeito que eu falei assim, assim eu decoro. Eu vou passar para eles, mas eu passo o mico e depois, no dia seguinte, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô falando? Eles gravaram isso. Então, eu passei por esse período e é interessante porque eu também fugi um pouco da minha essência. E a hora que eu estava trazendo para minha essência, eu pude descobrir um pouco dessa história. E teve uma aluna de Curitiba que ela tinha um perfil, né? Ela era toda organizada, ela tinha todo um comportamento. E aí tinha uma prática, ela ficava estudando, ela não ia fazer a prática, mas eu insistia com ela. E eu falei assim, mas aqui que está o nosso momento, né? Aqui que está o momento de você praticar, não é você escrever, não é você ficar pegando informação que depois a gente pode pensar. O conteúdo literário a gente passa depois. Aproveita a dificuldade prática, aproveite esse momento, cria sinapses de uma forma diferente. E isso foi um pouco difícil.
E Uhum. aí eu acabei pegando um pouco no pé dela. Uhum. E aí eu até me questionei até onde, né? Uhum. Por quê? Porque exatamente pegando no pé dela. E aí eu falei, meu, e aí? Ela vai me xingar, ela vai ligar pra escola, ela vai dar uma carcada lá. E, e na verdade, pra minha surpresa, ela se superou. Isso aí Uhum. foi muito legal, que ela quebrou alguns paradigma dela. E ela vem se modificando. Aí a gente vai vendo as fotos dela no Insta. Eu falei, pô, que legal. Que legal. Então foi uma história que também marcou Uhum. por entender exatamente um pouco dessas dificuldades que a gente tem, que a gente pode trabalhar com eles e acreditar neles, né? Uhum. Então, foi bem legal essa história. E a Agora, que gente. história clínica, pode Aham. falar. Não, desculpa, não, eu quero te falar que a gente realmente se molda, né? E às vezes, Uhum, porque acontece alguma situação com a gente nesse meio do caminho, você acaba fugindo um pouco da sua essência, que foi o que eu acredito que aconteceu naquele momento com você, né? Porque teve aquela questão minha com uma aluna, né, mesmo. E aí eu acabei, não, eu não posso dar aula assim, então agora eu tenho que dar aula assim. E aí eu comecei a ser mais dura. E foi aquele momento que eu falei daquele jeito com você, porque eu falei, nossa, mas é aquela questão. Se eu não falar assim, como é que eu vou me impor e tal, tal, tal? Então eu tava levando as coisas muito mais dessa forma do que da forma como eu realmente era. E uhum. aí foi aí que depois eu percebi, eu falei assim, não, por causa dessa situação, eu me tornei uma pessoa que eu não sou. Eu falei, não posso. E daí foi nesse momento que eu consegui reconhecer aquilo que, né, tinha acontecido. E eu até te agradeço por você ter reconhecido isso junto comigo e ter feito parte. Então, essas situações, né, que a gente vai passando, vem para a gente nos mostrar, para mostrar para a gente, né, o que a gente está aprendendo com tudo aquilo, né, que nem você está falando aí. Eu tô achando muito legal isso que você está falando, porque daí essa forma também mostrou para ela essa questão do potencial que ela poderia transformar e hoje você acompanha, né? Isso é muito legal, né? É, na verdade, eu acho que a minha dor foi essa, né? Uhum. É, Ah. você me pegou, né? Mas assim, é, muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. Não. Uh-uh. Então eu lembro de um congresso, tinha 58 pessoas. Um congresso era uma palestra com alguém de referência, de motivação, de gestão. Eu fui lá, eu simplesmente perguntei para ele e falei assim: e aí, onde eu posso ter um curso para adquirir esse conhecimento? Porque apesar de eu fazer dessas coisas, eu fazia, mas como eu fazia muitas vezes de coração, apanhava muito, né? Então, às vezes o mundo lá fora não é assim. E ele olhou para mim e falou assim: ah, nenenzinho, quer que eu carrego você no colo? O nenenzinho quer que eu pego você para Você vai me carregar no fazer colo? chorar. Quer uma madeira? Ai, meu Deus. E nisso, daquele momento para cá, eu falei assim: ah, então depende de mim só. Não depende de mais ninguém. E eu fui muito seco. Uhum. E eu me tornei assim. Então quem tem que fazer sou eu. Ah, mas depende de quem? De mim. E eu cheguei até a responder um questionário, que foi um outro curso, foi Praxis, se eu não me engano, que ele media o quanto que você é responsável. O meu deu 89%. Eu falei, nossa, eu sou o cara. Só que depois, na hora que ele explicou o que significava o questionário, significa assim, que você se acha responsável por tudo. E não é assim que funciona a vida. Não. Então, então assim, a partir daí eu falei assim, mas sim, porque a clínica não está dando certo é porque eu não dei do treinamento, porque minha família não está dando certo porque eu não tive lá, porque eu não sei o que, não sei o que, eu sou o culpado. E Uhum. não é assim. Então Não. eu fugi muito da minha essência. E a Uhum. partir daí, eu vim revertendo, porque isso marcou demais minha vida. Eu fiquei 3 dias mal, e liguei para minha esposa chorando, falei, meu, não dá para viver assim, a pancada é muito grande. Mas aí eu demorei alguns anos para trazer a minha essência, Uhum. né? Trazer de quem eu era e trazer isso com facilidade. Então, quando você me pergunta tudo isso, é isso um pouco de tudo que veio na minha mente. É as pancadas que eu tomei, e eu tenho um outro evento que eu tive um acidente, morreu 2 pessoas, e eu falei, e aí, Deus, o que você quer para minha vida? Falei, pá, morreu um monte de gente, e aí eu falei assim, tô aqui ainda, vou casar daqui 6 meses, o que você vai querer para minha vida? Eu não posso mais correr. O médico falou que eu não posso mais correr. Então, assim, por que não me leva logo, né?
E aí, minha esposa falou assim, não, vamos casar. Você tá comigo, nós estamos juntos. Tem trem de muleta na igreja. A Maria Amélia, minha sócia, ela pegou. Não, você tá muito triste. Vamos pegar você. Vai na cadeira de roda, vamos dar uma volta no quarteirão. E aquilo me trouxe à tona. Então as minhas dores foram essas. Falar, entender que tem pessoas que me amam, entender que são pessoas que acreditam em mim. Meus pais sempre me ouviram, sempre me deixaram aqui, sentam à mesa, eu estou na casa deles. Eu vim tomar café da manhã com eles. Por quê? Porque eles me ouvem, eles me apoiam. E aí eu entendi que hoje, na verdade, né, desse ano para cá, tem um pastor que eu sigo que chama David Leonardo. E ele passou por muita coisa. Eu falei, meu, eu identifico demais com esse cara. E ele trouxe assim, quem que é você? O povo vai criticar você. Né? Eu estava no hospital, estava de cama, e ele falou assim, e aí, quem que vai levantar você? E eu pude entender que tinha algo maior, tinha algo que fazia diferença, tinha algo que eu tinha o meu valor. Independente se eu estou errado, se eu estou um monte de coisa que eu faço errado, não significa que vai ser o meu destino. Jamais. Então eu posso mudar o meu destino. E foi isso, foi essa energia que me motivou. Então quando eu estou dando aula, quando eu estou me relacionando, essa energia que me pega e fala assim, não, você quem falou que você não é capaz? Então muitas vezes a gente pega e bate no aluno, né? Com amor. Quem falou que você não é capaz? Bate com amor, mas bate, você não vai embora, Bate, você vai ficar bate. sentado aí. Por quê? Porque a gente não entende, não entra na minha cabeça, a gente tem aquele comportamento, aquela crença limitante que você não é capaz. A tua história não te fez você. Ela construiu você, mas não é o seu destino. Uhum. A tua história te faz quem você escolhe fazer. Uhum. Eu acho que eu já falei isso em outra live. O teu sucesso é o resultado de pequenos sucessos. O que é o pequeno sucesso seu? Agora eu vou sair. Ontem a gente teve reunião da micro, teve 2 horas de reunião da micro, depois eu tive 2 horas de aula com outro curso que eu faço. E eu falei, meu, e aí? E aí a hora que não interessa. Agora eu vou fechar os computadores e eu vou ficar com as minhas filhas. É um momento. E a gente ficou assistindo uma série lá, que é com elas, elas gostaram e tal. E depois a gente saiu. Eu falei, eu posso corrigir. Eu fiquei 4 horas de um domingo, de um sábado, desculpa, foi ontem, que devia estar ficando com elas, é o dia delas. E aí eu podia modificar isso. Então um pequeno gesto te faz melhor. E aquilo te faz sinapse, faz um monte de coisa. Então, assim, a minha história foi construída dentro disso. Foi nessas dores. E aí, muitas vezes, como eu tenho pensamento acelerado, eu esqueço de agradecer. Mas tem algo dentro de mim que é o que você falou, vem me pedir desculpa. Uhum. Beleza, quem sou eu para julgar? Mas ela está fazendo alguma coisa diferente, ela optou por tomar atitude diferente. Uhum. E aí eu vou falar um pouco de você, né? A minha esposa vai falar, parabéns, Carla. Porque a Carlinha, gente, ela optou por ficar com a família dela, né? Ela se abdicou um pouco desse tempo, agora da micro, para ficar com a família dela. E foi isso. Então, assim, Cada momento as é um memórias, momento, né? né? Eu tenho uma É. pergunta surpresa que eu ia te fazer, que eu não te contei, mas você me fez chorar e você respondeu exatamente o que eu ia te perguntar. Depois eu falo dela, porque ela era a última coisa que eu ia te perguntar, tá? Que você não sabia dessa pergunta. Tá até escrito aqui. Mas você praticamente já falou dela para mim. E Legal. eu agradeço muito por você partilhar isso comigo, com todo mundo que está assistindo, porque foi cada mensagem linda. Se você puder ler aqui, que o pessoal contou. Teve o Rony que contou sobre você, o que você ajudou ele no momento que ele estava fazendo o atendimento, né? Porque a gente sabe o quanto eles ficam ali, né? Então ele falou, ó, me lembro da prova do encerramento do módulo básico, que você tinha ajudado, que você apoiou o amigo dele, o acalmou, entendeu, que você foi muito humano. A Flávia falou a seu respeito, a sua esposa falando que ela tem orgulho de você, de tudo que você tem se tornado. A Monique falou que ela chorou depois do atendimento, que você apoiou ela com palavras de incentivo. Legal. A Cássia, olha quanta coisa legal, que lindo, professor. Então, você contando a sua história, né? Muita gente começa a se identificar com histórias da vida de pessoas que elas amavam e perderam, de situações difíceis que elas possam ter passado, de achar, cara, não vou sair daqui.
Então, de momentos que a pessoa pode ter deixado de acreditar na vida, né? O que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Eu também já passei por esse tipo de situação quando eu perdi meu pai. Para mim, né, eu tinha perdido o chão mesmo. Então, a gente fala assim, que tudo isso de você dividir essa parte, de você emocionar a gente, é porque uma parte da nossa está sendo curada também. Então, eu agradeço muito de você ter dividido essa história da sua vida comigo, né? E com todo mundo que está aqui. E eu queria saber, antes de Uhum. você falar do seu propósito, eu queria saber muito qual foi o seu propósito com o projeto. Então, dia 30 de março, quando você colocou esse projeto no papel, então você iniciou ele dia 12, né? A minha live foi 26 de abril, hoje a gente está em 7 de junho. Eu falei, nossa, mas vai demorar muito, né? Porque a gente tinha até pensado em fazer na mesma semana e você, não, deixa para o final. Então, assim, qual que foi o seu propósito quando você pensou em começar esse projeto de fazer essa série de lives? Bom, essa dor dessas dificuldades era um pouco trazer isso, né? Uhum, Era trazer um ponto de vista de todos os professores, né? Do Afonso, desse entendimento dentro disso, para uhum. que a gente pudesse entender. Aí você tem uma mãe que cuida de você, entendeu? Oh, Aí meu você Deus. tem aquele cuidado todo, né? Aí fica mal acostumado. Aí é trazer essa história de cada um para que seja visto. Eu senti essa lacuna de Uhum, falta de entendimento dessas dores. Só uhum, que aí, Carlinha, no meio desse, eu coloquei lá embaixo, o cara pergunta para cada professor que fui fazer, eu perguntei do propósito. Só que uhum, aí esse projeto ele foi mudando de corpo. Eu uhum, fui vendo que aí se molda ao que você é, no fundo, né? Por uhum, quê? Porque ele foi se moldando no sentido de que o propósito de cada um, a dor de cada um era mais importante do que eu falar de um conteúdo, uhum, do que uma coisa que está ali, que eu posso adquirir. Por quê? Porque aí volta naquilo, né? Eu me senti muito sozinho. Eu me senti que o problema era só meu. Eu me senti que eu não ia conseguir, eu senti que eu não ia conseguir fazer micro, eu consegui que eu não ia dar conta da minha família, eu ia conseguir que eu não ia dar conta de pagar as contas. Né? A gente tem uma clínica que tem 3 sócios, a clínica é grande, é legal, é integrativa, mas eu não vou dar conta. E a hora que a gente percebe esse desenrolar das lives, aí a gente começa a sentir essa dor nas outras pessoas. Então você não se sente mais sozinho. Então o perfil dela foi mudando. O uhum, propósito dela foi dando mais ênfase em cada propósito de cada professor, em cada dor de cada professor. uhum, E aquela live com você foi exatamente especial por causa disso, porque ela alavancou isso, né? uhum. A nossa dor de cada um. Eu fui conversando com cada um dos professores, eu não sabia de muita coisa também. Eu também. Então, Eu falei foi isso, muito né? legal. Uhum. Foi muito Foi muito interessante. legal. Uhum. E, Conhecer as e- histórias. isso. E nós, entre nós mesmos, a gente nunca compartilha, né? E Não, a gente não fala a gente disso, né? nunca. Não, nossas reuniões são de conteúdo. Uhum, Então, acabou sendo esse propósito. Então, ela tomou um corpo que eu fiquei muito grato por ela ter mais a ver comigo, as lives, ter uhum, um propósito mais a ver com o meu propósito também, que é assim que eu senti essa dor. E aí uhum, eu falei, pô, foi aí que surgiu. Aí veio dessa ideia, desse compartilhar, né? uhum. E falando disso, né, desse propósito seu com o projeto, né, que era compartilhar os alunos, as pessoas entenderem um pouco o lado, né, o nosso, de falar assim que a gente também tem uma história por trás para estar lá na frente falando, né? Então, saber um pouco da história do que levou cada um. Eu quero saber uma coisa que foi perguntada lá, né? E, e qual que é o seu propósito com a microfisioterapia? Qual que é o seu propósito? Então, cara, você me fez pensar e eu, no meu pensamento acelerado, eu também não linkei, né? Mas assim, o meu propósito é. Eu fui descobrindo com a sua live. Eu já me fiz várias vezes essa pergunta, mas me respondi de forma diferente. Uhum, Mas com toda a dor, que essa história que me trouxe à tona, é ajudar os outros, mas mudar. Mudar no uhum, sentido assim, de fazer eles acreditarem neles mesmos. uhum. Então eu percebo que quando eu estou dando aula, eu encontro algum aluno com essa dificuldade, eu estou atendendo um paciente, eu encontro isso, essa dificuldade desse paciente. Parece que eu me apego a essa dificuldade e fico trabalhando mais ela.
Por quê? Para mim, parece que o conteúdo, né? Muitas vezes eles olham para nós lá na frente e o conteúdo é aquilo que a micro deu. Vai doer, vai, né? Tá ali, mas vai entrar na cabeça. É uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Mas mostrar que cada um é capaz, que ele pode acreditar nele, que a pessoa que mais tem que acreditar nele é ele mesmo, é esse, acho que, é o meu propósito. Então, você imagina assim, falando com você, vem uma série de cenas na minha cabeça. Eu, com pensamento acelerado, já entendendo que o conteúdo é uma questão que todo mundo pode adquirir. O que eu faço? Eu já vou lá na frente, falo, vamos, prática, vai. Entendeu? E eu fico em cima disso. Então, o meu propósito é pegar isso, é entender aquela dor e transformar que a pessoa pode se acreditar, independente do que aconteça. E essas lives foram isso, né? Os meus pacientes são isso. E se a gente pensar, né, por que esse é seu propósito? Se você pensar agora, é porque você vê a sua história. De um cara que chegou para você e falou, você quer que eu te pegue no colo? Né? Do momento que você começou a pegar tudo para você. Então, você já provou dos dois extremos, na verdade. Então, a partir do momento que você encontrou o seu equilíbrio, né? Hoje você consegue ter calma, que nem tá todo mundo falando a respeito da sua calma, a respeito de você passar isso, né? A Roberta, eu vi que lá em cima a Roberta falou que no módulo dela em Salvador, a questão dos abraços, que é uma coisa que a gente fazia muito, né? Gente, vamos abraçar, né? Às vezes nem dava tempo da gente falar o porquê, mas você vê o quanto a sua dor, toda a questão de dor que você passou, de perda, ou de alguém em algum momento falar que aquilo foi lá no fundo, né? Porque mexeu com alguma parte da sua história, o quanto o seu propósito se tornou um resultado de tudo que você passou, de tudo que você transformou. Então, só de você poder realizar, fazer isso para os seus alunos, de você mostrar para eles que eles podem, que você também conseguiu. Então, isso é muito importante, de você entender que tudo te transformou, que isso é lindo e que tem muita gente aqui, né, te agradecendo e se identificando com a sua história. Então, só de você estar contando a sua, você está transformando muitas. Então, o seu propósito também está se cumprindo na live que você está fazendo hoje. Verdade. Obrigado, Carlinhos, obrigado. E o que te move, Marcelo, nessa O que me vida? move é isso. Na verdade, eu tenho me tratado muito, né? E eu tenho percebido, por exemplo, que eu tenho fugido um pouco de algumas essências. Então, quer ver? Há 2 dias atrás eu fiz uma sessão de Psyche com a Mariana lá da clínica e foi muito legal. Foi muito legal trazer algumas coisas. E exatamente o que estava me movendo sempre foi minha família. Isso eu sei. É o bem-estar delas. Mas aí exatamente eu fico vendo o que eu faço para poder mover, né? Eu acabo nem passando tempo com elas por causa que eu fico atrás do bem-estar para elas. É redundante e sinistro, né? Eu me enforco sozinho. Então, assim, eu tenho percebido que quando eu calmo, faço as coisas com mais paciência, mais tempo, eu vou descobrindo o que me move. Que é ajudar os outros. Eu falo assim, qual é o meu propósito, qual é o que me move, o que me dá alegria, o que me dá gratidão. É exatamente ver os outros ficando bem. Né? Vendo os outros tendo uma informação que ele está crescendo com aquilo. Então, lá na clínica, por exemplo, a gente deu com a quarentena, nós demos um salto profissional muito grande. Né? E aí, quando eu olhei aquilo tudo, nós estamos em 8. Eu olhei aquilo tudo e eu falei assim, caramba, eu estou super motivado. Mas por quê? Por causa que todos estão andando, todos estão melhorando, todos estão crescendo. Eu falei, yes, é isso que eu queria. Eu falei, então, eu acho que é isso o que me move, é empolgar as pessoas. Eu tenho essa essência. Os meus tios, inclusive o Afonso, me chamava de Scooby-Doo na infância, porque eu era baixinho, troncudinho e não parava quieto. Então, eu corri. Então, a energia sempre teve, né? Então, é impulsionar as pessoas, é motivar as pessoas e fazer acreditar. Acho que é isso, Carlinha. É, assim, algo que me move. E eu queria te falar da pergunta surpresa que eu fiz, que você não sabe. Agora eu quero ver a parte da memória que eu vou fazer você usar. E que bom Não, saber terminou a você... live. Que bom saber que você fez Reiki essa semana, que você trabalhou o seu subconsciente. Mas eu postei um vídeo essa semana contando a minha história com a fisioterapia.
E para mim, o que que foi, né? O que que eu consegui transformar? Então, por que que eu, em relação a ser professora? Aí eu queria saber assim, o que que foi transformado na sua vida? Isso aí eu sei que quem vai trazer essa mensagem à tona é o seu subconsciente, tá? O que que foi transformado na sua vida em relação à sua história, tá? E em relação a você ter se tornado professor. Então, o que que foi transformado na sua vida em relação à sua história por você ter se tornado professor? Não pegou, mas o que que, o que O que que vem que de foi imediato? transformado? Uhum, É saber que eu posso ajudar mais alguém. uhum, É um pouco, talvez, aquilo do acidente, né? uhum, É, é entender, falar assim, e aí, para que que eu vim? Para uhum, que que eu sirvo? Será que uhum, é para mim malhar, que eu gosto de nadar, gosto de correr? Será que é para mim comer coisa boa? Será que é ficar com pessoas legais, bonitas? Não, veio uhum, muito isso na minha cabeça. Tem algo a mais. A mais. uhum, E aí, a Rô fala, né? O conhecimento foi feito para passar. E aí, uhum, quando eu descubro que eu tenho gratidão em poder passar isso e ajudar os outros, é uhum, isso que me traz um pouco, né? Eu falo uhum, assim, ajudar os outros, mudar aquilo, passar um conhecimento e uhum, entender que eu sirvo para algo maior. uhum, Independente de onde eu ocupe, mesmo que eu ficar em uhum, Maringá, que eu fiquei, não vou dar mais aula, vamos lá. Cara, a gente viaja o Brasil todo, a gente tem a oportunidade de comer em lugares legais, a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, nós temos oportunidades diferentes. sim, Mas entender que mesmo em Maringá, né, quando eu fiquei sem dar aula, eu tenho uma coisa maior, eu tenho um uhum. significado maior. Então isso foi muito importante para mim. Foi entender que eu posso ajudar desde o meu paciente até os alunos, até meus pais, minha família. Porque até eu vi que você falou, tipo, em relação à história, né, de dor que você teve, em relação às alunas lá que você falou, que você viu que naquele momento você conseguia passar. Mas é por isso que eu te falei, eu ia te fazer essa pergunta e você respondeu tanta coisa ao longo da live, você falando a respeito da sua história, daí você emocionou, eu falei, é exatamente ali o que eu ia te perguntar. Então eu vi que o quanta coisa você transformou, né? Desde aquele momento que você meteu aquela situação que você conseguiu passar coisas para suas colegas de turma, até toda essa dor que você passou, né, na vida em relação a você ter desacreditado em muitas coisas, e daí a Dai vai lá, pegou na sua mão, a Maria Amélia, o pessoal vai lá, e é naquele momento que o pessoal te puxou. E eu acho que isso você está fazendo pelos seus alunos hoje, porque você vê quanta coisa, de novo, quanta coisa bonita você recebeu aí, né? Quanta coisa bonita. Legal. Tem os seus pacientes também, né? Se você começar agora a pensar, todo o retorno que você está trazendo dos seus pacientes, né? Os nossos pacientes aí, então o retorno que você está trazendo deles de toda essa história de vida que você teve, né? Verdade. Parabéns pela sua É. história. Obrigado, viu? Agradeço todo mundo aí que compartilhou, que fez comentários. Eu fico muito grato de poder ter ajudado. E é muito gostoso quando você descobre que você vai fazer uma coisa e não é a grana que te dá prazer. Não é aquilo, né? Não. Eu costumo falar assim, nem sei o tempo, Carlinhos, mas tá. Essas nossas entradas e saídas, acho que tem mais um tempinho. Eu acho que você entrou 10h40, se eu não me engano. 10h40, Então, 10h42. Porque eu entrei 10h46. Mas eu acho que a gente tem mais um tempinho. Mais uns 5 minutos eu acho que a gente tem. eu falo assim, eu adoro carro. Então, tá bom, vamos lá. Eu vou lá, alugo um carro, dou pau no carro e eu descobri que uma semana, 2 semanas depois, aquele carro já não me tem tanto prazer. Uhum, E aí eu fui questionando, né? Tava falando com a Dai. Falei, sei lá, eu olho para aquilo, eu já vejo que isso vai dar futuro, se não vai. O meu prazer, uhum, eu vejo que é mais momentâneo. E aí uhum, foi nisso que a gente foi percebendo, né? Que o que me dá prazer é essa gratidão, eu falo que é ajudar uma criança que não tem nada para te dar. Ela uhum. tem um abraço e um sorriso. Mas Exatamente. aquilo te gera uma coisa no seu coração que fala, beleza, eu vou pagar. Quanto Uhum, custa? uhum. Não tem como. Não. Não tem como. Uhum, Então, dentro dos meus defeitos, uhum, né? Com aquilo que o pensamento acelerado, eu sou fraco de memória, eu dou aula, eu confundo, né? Clavícula, escápula, Eu ok. também. Sou junto. Então, dentro disso, essa gratidão misturado com esse anseio que o outro dê certo,
porque exatamente a nossa dor mostrou que tem espaço para todo mundo, Sim. tem conhecimento sobrando para todo mundo, e com Uhum. isso você acaba recebendo muita coisa que jamais você esperou receber, Exatamente. que é fundamental. Eu acho que isso é muito, muito bom. É muito gostoso. Então eu sou grato a cada detalhe. Deus tem mostrado para mim que a cada instante Ele cuida. Essa live com você no primeiro instante, ver o seu comportamento, essa live agora. Eu realmente não me esperava me emocionar. E essas memórias estão, para Eu mim, também estavam não, você me fez resolvidas. chorar um monte, cara. Acabou. As memórias estavam mais estabilizadas. Uhum. E ver essa resposta de cada um, né? Exatamente, o que as Ver pessoas escreveram. Foi muito lindo, isso. Marcelo. Você tocou muitas pessoas hoje, então acho que hoje você pode colocar a cabeça no travesseiro com sentimento de gratidão por você ter dividido a sua história com todo mundo que está Legal. aqui. Um sentimento de gratidão por você ver o que as pessoas falaram sobre você, né, sobre a sua aula, sobre quem você realmente é. A gente sabe que cada pessoa tem o seu momento. Se às vezes a gente deu aula e não agradou alguém, era o momento da pessoa. Ou às vezes tem alguma coisa relacionada a nós, né? A gente às vezes poderia não estar bem naquele momento, mas sabendo que a gente sempre faz o nosso melhor e que a gente está nesse constante aprendizado. Então eu queria te agradecer muito, né? Eu tô com medo que acabe ali. Eu quero agradecer muito você pela oportunidade de estar fechando um projeto que na verdade é seu, mas que eu fiz parte desse projeto. Então eu te agradeço pela oportunidade de estar fechando o seu projeto. Eu agradeço por fazer parte do seu projeto, por você ter pensado em me chamar. Eu agradeço por você apresentar a história de cada um de nós aqui, né? E de você conduzir em a gente contar um pouco a respeito do que nós passamos, da nossa dor também, tudo que a gente passou para estar ali como professor. Eu desejo que Deus assim abençoe imensamente a sua vida, Amém. que você continue no seu propósito, porque você tem a certeza que você faz isso muito bem, tem muita gente aqui falando a seu respeito. E eu queria dizer que eu admiro você, que eu admiro a sua família e que vocês sabem que vocês podem contar comigo, porque eu tenho muita admiração por você e pela sua família. Tá? Legal, obrigado, Carla. Obrigado mesmo. Gratidão também. Deus abençoe a família, toda a sua família, o Rafa, né? Essa resiliência dele também. Então, assim, fantástico. Obrigado a todo mundo. Gente, obrigada a todo mundo também que está aqui, né? Eu quero deixar 2 recadinhos. Acreditem em vocês. Não esqueçam disso. Vocês são muito especiais para muita gente. Não se esqueçam disso. E dizer que tem uma série nova que a gente está fazendo que se chama Cérebros. Né? Já chamei a Carlinha já aceitou o convite. Então nós vamos estar fazendo nós temos uma série nova aí montando. Vai vir muita coisa, tá? Então vai vir muitas coisas legais, tá bom? Muita gratidão, legal, muito obrigado. Marcelo não acabou com o projeto. Tem mais projeto. Tem. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Você vai mostrar comportamentos, pensamentos, vai ser muita informação. Tá? Obrigado, tá? Deus abençoe você, sua família. Um bom domingo para todo mundo. Gente, olha, tem muita gente que interagiu um monte com a gente aí, ó. A Bia, a Flávia, a Josenay, a Érica, o Rony, a Aline. Teve muita gente que interagiu. Desculpa se eu esqueci do nome de alguém, mas, gente, obrigado pela interação. Obrigado, gente. Parabéns, obrigado. Marcelo, de novo, pelas palavras do seu respeito aí, que foi muito lindo. Valeu, tá? Carlinha. Bom domingo para vocês e a live vai ficar salva no seu perfil, né? Fechou, vou salvar agora. Joia, depois eu pego ela e coloco lá no meu Instagram e no meu canal do YouTube para quem quiser assistir depois, tá bom? Fechou. Então, ótimo. Gente, obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Bom domingo para todos. Obrigado a você. Gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom domingo. Bom domingo. Tchau, tchau. Aceitando a Carlinha. Nós vamos falar sobre cérebros, vários tipos de cérebros. Então, tô finalizando. Marcelo, sabe o que eu acho que é isso? Sabe o que eu acho que é isso? É porque da outra vez aconteceu o contrário. Era pra você, mas agora o universo falou assim, não, tem que ser o contrário. É o Marcelo que vai te chamar. Carlinha, é verdade. Carlinha tá congelando. Tem que ser assim agora, gente. Pô, Carlinha, é verdade. Acho que foi isso mesmo, viu? Você congelou um pouco, você voltou. Mas é exatamente, foi isso que aconteceu da última vez. Olha aqui. Foi. Então agora tem que ser assim. O universo a gente já entendeu. Agora pode deixar a gente fazer a live, né? Mas agora a gente começa do zero. Tá? Fechou, bora. Do zero,
Porque eu não salvei aquela parte que ficou, e daí você salva ela toda, coloca no IGTV aí, mas vamos começar do zero, tá? Tá, Vou falar de novo, tá? bora. Então, você me chamou lá no dia 30 de março, né, para fazer Você estava com um projeto de fazer essa série de lives, e aí você me chamou para participar, e até você mudou o primeiro dia do projeto, eu não lembro se tinha alguma coisa que tinha no final de semana lá que não ia dar certo. E teve início dia 12 de abril, né, a minha live foi dia 26, e foi no dia 26 que a gente conversando, né, batendo um papo aqui, a gente pensou em você. Né? E você? Poxa, você não está no projeto, como é que ninguém vai te ouvir? Né? Então a gente começou a brincar, eu falei, olha, Marcelo, fica à vontade, né? Eu não sei quem que você quer chamar, ele, não, vamos fazer junto, fiquei muito feliz, agradeço, porque o projeto é seu, né? Mas eu tô aqui porque eu quero muito ouvir a sua história. A gente estava até conversando hoje um pouco de manhã, né? Porque tem muita coisa da história de todo mundo que eu não sabia. E eu fiquei sabendo graças à sua série de lives. E tem muita coisa a seu respeito que eu não sei, que eu estava te falando hoje de manhã. E o que eu queria que você começasse, que é uma parte da sua história, que você começou a falar um pouco no outro vídeo, mas eu queria que ficasse gravado aqui, é qual foi o momento que na sua vida você se decidiu pela fisioterapia? E foi legal esse comentário teu, Carlinha, porque, na verdade, esse ponto de vista que você trouxe, realmente, muitas vezes a gente não vê, né? Eu até brinco com a Dai, com a minha esposa, eu falei, ainda bem que tem mulheres ao meu redor. Você falou de datas, eu não lembro de datas. Eu lembro do evento que me trouxe de emoção, eu preciso ser estésico. Então, eu falei, nossa, que bom, faz todo esse tempo já. Faz. Mas assim, respondendo isso, como eu falei, meus pais são professores, e aí meu pai é professor universitário, eles são professores de educação física. E como eu sempre mexi com esporte, eu olhei e falei assim, tá na hora de fazer faculdade, legal, vamos. Mas eu não quero educação física. Eu já sei como é que funciona, não é uma coisa que me move. Mas eu também não quero medicina. Tem que estudar muito, eu não quero isso. Detalhe que eu me ralei, né? Pensando que eu não fosse estudar muito. Imagina! Quase nada. Imagina! As nossas aulas de anatomia nem são muito profundas. Não. E foi exatamente aí que eu entrei na fisioterapia. Eu li uns livros lá e falando assim, eu vou fazer fisioterapia. Bate tudo, é isso que eu quero. Na verdade, Carla, até olha a lembrança. Eu ia fazer turismo porque eu queria viajar. Eu sempre gostei de viajar. Só que eu fui visitar. Eu falei, você é formado em turismo? Sou. Então o que você faz? Eu fico sentado atrás vendendo turismo. Eu falei, putz, não é isso que eu quero. Não é... Não é isso que eu quero. Cancela turismo. E depois eu queria oceanografia. Então sempre nadei, sempre mexi com água, sempre gostei de golfinho. Então eu estudava, via algumas coisas de golfinho, vou fazendo oceanografia. Descobri que tinha muito bioquímica, maré, e ficava embaixo do sol. Falei, tô furada, não vou também não. E aí eu fui para fisioterapia. E aí Deus cuidou, porque desde o primeiro momento eu adorei a anatomia. Adorei a anatomia, a junção, a mecânica. Eu falei, putz, que legal. Então, assim, eu nunca, depois entrei no curso, eu nunca me questionei se eu estava no lugar errado. Foi legal. O que aconteceu foi no final do curso. Como eu gosto de respostas mais rápidas, chegou no final do curso, eu falei assim, nada, neuro, furada, demora 2 anos, trabalho com crianças direto, demora muito resultado. Eu vou fazer pneumo. Porque eu já aspiro, já faço ali, a resposta já muda rápida. Fechou. Só que aí vale a observação, eu sou sobrinho da Nilma, que é casada com o Afonso. O Afonso, sendo Afonso, ele já trazia cursos, eu sou formado há 17, 18 anos, então ele já trazia cursos, e eu fazia estágio lá na clínica dele, em Londrina e aqui em Maringá. E aí, nesse último ano, se eu não me engano era o último, eu fui assistir Cadeias Musculares do Léo Busquier, lá perto da clínica dele no aeroporto de Londrina, perto do aeroporto. Eu falei, que é isso? Como é que eu mexo no meu pé e vai ter influência na rotação da cabeça? Eu falei, mas é isso, acabou, vou para isso. E aí aconteceu que eu acabei indo para Londrina, eu fiz minha residência lá, e aí eu me encontrei. Então eu caí na fisioterapia já dentro da terapia manual, dentro do Afonso. Então eu sou pupilo do Afonso, digamos assim, minha vida inteira ali, por isso que eu sou grato a ele trazendo essa inovação. Então, caí na fisioterapia por causa disso. Essa foi a história.
E qual foi, e dentro disso, né? Então você começou nessa parte da terapia manual, a gente sabe que a microfisioterapia é uma técnica de ali junto com o Afonso, provavelmente você, eu não sei, mas provavelmente você ouviu falar da microfisioterapia lá atrás, né? Quando ele trouxe. E quando que a micro entrou Uhum, na sua vida? Qual que perfeito. é a sua história? Quando é que você decidiu fazer o curso? Eu, nessa história, eu comecei a acompanhar ele nas viagens, né? Aí eu morava eu, Rodolfo, Hércules, Elisandro, tio Uhum, Daigo também. Só que sempre dentro das técnicas de terapia manual, de osteopatia, de quiro, era um conjunto que ele fazia, era uma pós-graduação. Eu vi da aula, então eu fiquei muito nisso. uhum, Aí, nesse tempo, acho que até a gente comentou em outras lives, veio um professor que de equilíbrio neuromuscular e veio dar aula e ele já começou a introduzir. Só que eu olhei para uhum, aquilo e falei, meu, não rola, não rola. É, tem muita coisa assim. E aí eu falo que vem um pouco do dom do Afonso, que é olhar para aquilo e falar, meu, isso aqui vai dar certo, isso aqui eu acredito. Só que eu burlei isso durante as 4 primeiras turmas de micro. uhum, Até que eu vim para Maringá, o Afonso me despachou para Maringá e aí a Maria Amélia me aceitou, né? Até, não uhum. sei se ela tá aí, mas eu sou grato por ela até hoje por causa disso. Ela me aceitou aqui e falou, não, vem para cá, vamos fazer umas coisas. E ela fez a primeira turma. Ela fez a primeira turma e aí eu falei assim, meu, e aí? E ela mostrando que era muito complicado, eu falei, não. E passou um tempo, na quarta turma eu falei, eu vou ver o que é isso. Só que nesse meio, o meu pai, se eu não me engano também, ele foi atendido. Ele teve um câncer de bexiga, de próstata ali, e ele foi atendido pelo Grosjean. E Uhum. ali ele teve uma resposta durante um período de um dia que era impossível, porque ele fez cirurgia. Uhum. Então, eu falei, meu, que é isso? Como é que ele pode? Falei, tá, vamos fazer. E aí nós fomos fazendo. Então eu caí na micro assim, aí eu fui para cima da micro, fiz, entendi. Começou sinestésico, tocar e seguir, encontrar, nunca foi um problema, né? Uhum. E E aí eu como que comecei foi a o fazer em curso cima para disso. você? Nisso que você está falando, vamos Boa! falar do curso. Porque assim, você fez, poxa, fui lá na quarta turma, eu queria saber, mas como que foi o curso para você, você como aluno? Quando você ouviu tudo aquilo, quando que você... Que a gente sabe como é que os alunos ficam, a gente vê a cara deles, né? Quando a Sim. gente começa a falar do músculo, então a origem distal, proximal, eles já começa a ficar assim. Aí quando a gente começa a falar algumas coisas que aonde que tá isso? Eu aprendi isso em embriologia. Então, assim, como que foi para o Marcelo, aluno do curso de microfisioterapia? Carlinha, o que me vem na lembrança de imediato, eu falei, meu, é uma técnica difícil, é uma técnica totalmente diferente, só que como eu Uhum. sou muito prático, eu fui sentindo. Então eu sentia. Desesperador. Deixa eu voltar. A A Flavinha falando Flávia, também. desesperador. Total, total. E aí, o cara falando em francês, as apostilas preto e branca. Nós tentamos gravar num CD, numa câmera Sony pequenininha que tinha na época. Uhum. Vamos fazer o seguinte: eu vou absorvendo essa informação, depois eu vou assistindo, depois eu vou aprendendo, né? Então, eu fui desse jeito. Então, acho que tem duas etapas. A primeira etapa que eu peguei e fui Uhum. fazendo, e aí Uhum. eu ignorei um monte de informação da micro. Uma Uhum. segunda etapa que eu resolvi, eu falo assim, eu vou resolver fazer micro. Ou seja, eu vou fazer micro direito. Aí eu entrei em desespero. Uhum. Aí tem uma história em particular que eu vou até antecipar, que foi assim, a hora que eu comecei a estudar a micro, eu Uhum. cheguei no... Eu comecei a fazer folha por folha. E aí, a hora que eu Uhum. peguei folha por folha, eu falei, eu preciso entender. Né? Depois de um tempo, eu preciso entender. E eu fui entendendo folha por folha. Aí eu entendi que era embriologia, era fisiologia, era uma série de informações. Então, cada folha era um obstáculo muito grande. Eu tinha que Uhum. respirar e ter Uhum. resiliência. Uhum. Então, eu falei assim, meu, sem pressa, eu tô aqui por mim mesmo, é para mim fazer direito, eu vou Uhum. fazer. E quando eu cheguei no final da segunda apostila do módulo básico, para mim fazer as minhas escritas, né, que eu digitei tudo, etc., faltavam 4 folhas e eu comecei a chorar.
Eu estava sozinho no meu consultório. Aham. Eu estava sozinho no meu consultório e eu comecei a chorar. E tem... Por quê? Porque a, um presente que a Micro me deu. Uhum. De certo modo, ela falou para mim assim: você é capaz, Uhum. você pode. Uhum. Ninguém vem te falar isso, ninguém vem fazer isso, mas você pode. Uhum. Então, a hora que peguei isso, foi um presente muito, muito grande. Então, Uhum. por isso que eu falo assim, no primeiro eu fui fazendo. E misturava muitas coisas que a gente sabe hoje com a maturidade, que eu Uhum. misturava micro com leitura, né? Eu tocava na micro, que eu sou mais sinestésico, Uhum. prático, mas eu Uhum. falava o que era mais fácil. Uhum. Mas a hora que eu fui estudar, foi bem difícil. Olha aqui, a Fernanda, acho que é Fernanda. Quem não chora estudando micro, não está estudando direito. É mais ou menos. Porque É assim, isso. é como a gente se aprofunda muito, né, Marcela? A gente chega no curso, porque o que, que a gente vê, né? Quem passa por uma consulta, né? Que é uma coisa que a gente pede para as pessoas fazerem. Mas se você vai passar por um curso, passa para você saber o atendimento. Mas aí a pessoa passa no atendimento e ela vê a pessoa fazendo uns toques, falando, e você fala assim, nossa, que legal, quero fazer isso. Só que o início não é assim, né? Não. A gente sabe que o início é o quê? São a construção das páginas, folha a folha. Então, a gente, primeiro estudando tudo ponto a ponto, depois você tem um global para tudo aquilo. Mas aí você aprende o global e você fala, mas como é que eu volto para aquela folha? Não é? Daí você fala assim, gente, tem um plano de tratamento, mas como que eu começo? Né? Então, assim, que bonito ouvir você falar isso, porque eu acho que todo mundo se encaixa no que você falou. De chegar em um momento e falar, nossa, eu estou atendendo, nossa, tá dando certo, nossa, eu estou entendendo o que está escrito aqui, né? E depende de muita, a gente sabe que é muita determinação. O Afonso até fala, né? A gente brinca que é um curso fácil e divertido, mas a gente sabe que tem muita informação, que é pesado, mas assim, a sensação que às vezes a gente tem depois é que os outros cursos ficam mais fáceis, porque assim, parece que a sua cabeça tem que expandir tanto para você entender tudo, né? E eu agradeço por você partilhar isso, porque eu achei super bonito essa questão da determinação, de você ir folha por folha. E às vezes os alunos, né, que tiveram aula com você não imaginam tudo isso que você construiu para você conseguir estar lá na frente, você conseguir explicar. A Carlinha travou ali. Agora Tá me sim. vendo? Travou um É que meu pouquinho. alarme Tô, tocou tô. aqui. Então, bem, e como que foi a sua primeira monitoria? Que eu quero ouvir a respeito de qual foi o momento que você pensou em fazer a sua primeira monitoria, porque você foi, estudou, então você começou aí, né, a atender os seus pacientes, mas como que foi a sua primeira monitoria? Qual foi o momento que você pensou em fazer? O que aconteceu, Carlinha? Nesse meio, eu já vinha das técnicas manuais, né? Terapia Uhum, manual, osteopatia. Aí eu uhum, fiz a micro, fui levando e fiz a naturopatia, né? uhum, Então, chegou em 2017, se eu não me engano, eu falei, eu preciso juntar isso. Então, na verdade, em 2017 eu consegui fazer essa junção e entender onde que entrava cada área, o que a gente chama de biomecânica, química e emocional. Aí eu voltei, eu falei assim, tá, mas aí a micro, a hora que eu olhei, fui folhear a apostila, eu falei, eu não tô fazendo certo. Porque aqui tem mais coisa por trás. Vamos pegar os vídeos, vamos ver. Eu falei, vou voltar para a sala de aula, uhum, né? Então eu não lembro a data certinho, mas eu voltei para a sala de aula, eu entrei em contato com o instituto e tal. Eu sempre fui professor do instituto, né? Sempre fui uhum. aluno do instituto. Ele falou, não, Marcelo, volta, vamos assistir essa aula, vamos corrigir isso. E eu voltei para a sala de aula, se eu não me engano, foi em Londrina. E aí, eu acho que foi com você. Aquela turma foi a primeira? Será? Pode, é bem possível, Carlinha. Porque eu lembro de Aquela você, turma foi do dezembro de Rodolfo. 2000 e... Ah lá, tem que ter uma mulher falando Não, mas se eu não me engano, aquela turma eu acho que foi dezembro de 2017 ou foi dezembro de 2016, aquela turma, eu acho. Foi. Que a Laís Não. estava lá também, né? A Eu não Laís lembro agora. estava. Eu não lembro Mas agora. foi Ai, por gente, aí. desculpa, eu já pedi desculpa na outra live para você por causa dessa turma. Fica tranquilo. Eram os meus Mas isso que é conflitos. legal. Não, mas isso que foi legal. Isso que vai construindo. Uma das Uhum, coisas que até eu queria deixar para todo mundo
é que nada vai por acaso. Essa construção de relacionamento, de repente o resultado final é uma live, que você teve essa ideia e me chamou. Então, muitas vezes a gente fecha o olho para o que está lá na frente, né? Para o que pode acontecer, a gente olha para o momento. E por eu ser desligado, aí eu falo, pô, fiquei chateado e tal, mas então, beleza, toca a bola. Aí depois você veio conversar, a gente conversou em São Paulo. Foi. Então, Eu pedir assim, desculpa. então, aí tá aí a resiliência, né? Será que eu posso? Será que eu posso mudar? Será que eu tenho que ter orgulho? O que será? Aí a coisa, tá aí o resultado. Então, eu acho interessante isso. Mas na minha monitoria, como eu te falei, eu comecei a digitar tudo. E então eu cheguei lá para monitorar vocês, aí eu tinha escrito ali, eu estava preenchendo. Então, o que eu fazia? Eu tinha um computador aberto, com as minhas digitações todas, com a apostila, e eu ficava que nem um louco lá, né? Porque quando você está assistindo, eu falo, você pode monitorar 200 vezes. Você vai tendo níveis de sinapses diferentes. Você vai aprendendo toda vez. É que nem quando a gente dá aula, não é? Nossa, dar aula é fantástico. Você dá aula, né? Como é que é? Não, dar aula é muito gratificante. Porque a hora que você fala, eu estudei, eu vou dar aula. A hora que eu vou dar aula, atim! Ou seja, como é que eu não fiz essa sinapse? E aí vem um presente, eu fiz um presente dos alunos perguntarem e criarem sinapse para nós, né? Exatamente. Porque é uma pergunta que a gente nunca imaginou. Exatamente. Então é um presente também. Quantas vezes a gente lá na frente, alguém fez uma pergunta e a gente respondeu. Aí quando a gente respondeu, a gente pensou assim, como é que eu consegui responder? Mas é aquela coisa, tava lá. Tudo que você foi estudando, que você foi ouvindo, tá guardado lá. E às vezes a gente nem imagina que, tipo assim, eu vou conseguir responder essa pergunta. Mas ela tá aqui. E daí, a partir dessa pergunta, na próxima aula, você já faz algo melhor, e você faz algo melhor, e você faz algo melhor. É impressionante, né? É impressionante, Carlinhos. E, na verdade, para mim chegar até aí, eu fui monitorei várias pessoas. Isso foi legal. E eu construí no meu perfil, né? Aí, a hora que eu monitorei, eu falei assim, legal, eu vou enfrentar um outro problema, que é voltar para a clínica e fazer agora de maneira correta. Extrair a informação que eu precisava, por isso que a micro se tornou uma base de trabalho, para mim poder direcionar o que é mucosa, o que é sistema nervoso, o que é mecânico, o que é parte muscular. Então, a hora que foi isso, eu falei, pô, show de bola. Aí eu consegui ter o resultado e a informação que eu precisava. E dentro disso que você está falando, qual foi o momento que você pensou assim, poxa, eu estou monitorando, mas eu tenho vontade de passar isso para as pessoas? Qual foi o momento que você se tornou professor, que você buscou essa coisa de eu quero passar esse conhecimento para as pessoas? Então, depois do seu convite, você me fez repensar muitas coisas, né? A Carlinha veio falar assim, eu tô a propósito, não sei o que. Eu falei, mas eu vivo a vida, sou grato muito por Deus, por tudo que Ele me dá, mas eu tenho um pensamento acelerado, né? Basicamente, como o Augusto Cury fala, né? Síndrome do pensamento acelerado. Eu resumo isso em fazendo xixi e dando descarga ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Então, eu não pensei muito isso. O que aconteceu? Essas lembranças, quando você me fez uma pergunta, eu me arremeti a um estágio de neuro que tinha 2 japonesas fazendo estágio lá de monitoria, e eu me peguei lembrando de uma cena que todo mundo saiu do estágio, todo mundo estava atendendo, mas elas perguntaram uma coisa para mim. E eu fiquei explicando para elas. E aí eu falei assim, aí a professora veio me chamar. Eu falei, caraca, eu não vou ser professor, né? Eu não vou ser igual ao meu pai, né? Eu não quero ser, não vou dar aula, é ser furado. E aí eu falei assim, mas peraí, o fruto já estava lá dentro desde o estágio da faculdade. Quando eu fiquei explicando para a moça, pô, meu inglês é horrível. Eu fiquei falando inglês para ela, que era alongamento do músculo, eu fiquei gastando 15, 20 minutos. E a professora olhou e ficou olhando na porta. Eu falei, já estava encrustido, né? Só que aí, especificamente na micro, porque eu entrei na terapia manual, então eu ensinava... Você foi meu professor, né? 2012. Eu mandei uma foto pra ele, gente do céu. Eu era outra pessoa. Outra pessoa. Eu falei, Carlinha, eu lembro de você, Carlinha. Agora eu lembro de você. Eu não lembrava. O que eu só mandei aula pra ela? Quando?
Ela mandou a foto, falei, nossa, eu lembro de você. Essa era Sim, você? senhora. E qual Mas, foi o momento que você entrou como professor da micro? Que você lembra a primeira turma que você deu aula? Como foi para você? então, eu não ia entrar da aula. Eu não ia entrar na Uhum. aula. Aí falaram assim, você não vai dar aula? Eu falei, não, não vou. Porque eu já larguei minha família na terapia manual, já viajava muito. E minha esposa falou assim, ou você aqui, você não aqui, tanto faz, meu amigo. Né? Então, ser homem... Uhum. minha ideia de homem era outra coisa. Eu cresci muito com isso. E aí, as minhas filhas cresceram. E aí, eu acho que fiquei 4 anos sem dar aula. As minhas filhas nasceram, cresceram já. Aí eu falei assim, eu conversei com a minha esposa, e aí? Pô, mas e se der aula aqui na turma? Eu falei, não sei, quem sabe. Aí eu voltei para a escola, eles chamaram. Falaram, vamos dar aula? Eu falei, então... Claro que o Rodolfo, ele estava lá no fundo monitorando ele de sacanagem, ele botou eu para falar lá na frente, né? Obviamente. E era mesolateral. É tipo assim, era só para falar com o músculo, o bíceps sai do ombro e vai pro cotovelo, era falar isso. E eu falava, então, o bíceps, ele sai do joelho e vai pro pé. De tão nervoso que eu fiquei. Então, assim, perdido. Eu falei, eu não vou dar aula, não, eu vou passar mico, eu não tô fora disso aí. E aí, tinha a Cíntia, ela falou, não, você vai dar aula, você vai dar aula. Eu falei, então beleza, vamos dar aula. E aí o Cris acreditou em mim, o Afonso acreditou em mim, e eu fui dar aula, eu não sei que primeira turma que foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre, a primeira turma, foi dar aula em Porto Alegre, e foi, a primeira turma você quer falar a vírgula. Então eu fiquei com dó dos alunos, porque eu cortei o almoço deles, eu dava almoço, tudo bem que eu dou almoço até em 1 hora. Estiquei a aula à noite, saía 7h30 da noite. Eu falei até a vírgula. Aí eu falei, meu, que dó hoje? Eu falei, que dó, que dó. E aí que eu Mas comecei a que dar bom aula, que você eles passou chamaram. tudo, né? Não, coitados. Mas aí a gente sabe que hoje em dia eles não absorvem. Né? É um Não, a sua overflow. turma absorveu. Você tem que pensar isso, que aquela turma precisava disso que você passou, entendeu? Mas que a Foi. gente molda, a cada turma a gente molda muito, né, Marcela? A forma de Molda. passar. Você tá contando essa história, eu lembro eu uma vez que eu tava mostrando a Inguinal as emoções de T1 a T8. E eu falando, gente, aqui na clavícula, mostrando a Inguinal. Aí eu lembro que todo mundo começou a olhar assim, e as meninas estavam do meu lado, Inguinal, né? Aí eu falei para as meninas, não lembro quem estava monitorando. Falei, gente, eu já não tô funcionando mais. Eu falei, é melhor a gente parar por aqui. Daí todo mundo começou a rir. Mas a gente faz cada uma, né? Às vezes, por causa do pensamento lá na frente, pensamento acelerado, assim, a Exato. gente acaba atropelando as coisas, né? Não, Mas, bem ó, isso. É isso. e uma coisa que eu queria muito que você contasse, né? Que eu até falei pra você, que era uma coisa que ficava a seu critério, né? Mas é legal a gente contar a história, né? O que eu coloquei aquele dia? Que quando a gente escuta a história do outro, né? Uma parte da nossa é curada, porque a gente remete àquela situação, né? Muitas das vezes você entende, você passa a olhar para aquela situação, nossa, por que eu passei por isso? Então, assim, o que eu queria saber de você é se você tem uma história interessante para contar para a gente, seja de um aluno ou seja uma história interessante sua com um paciente, alguma coisa que você passou ligada e linkada a micro. Carlinha, tenho uma história, mas na verdade a gente tem que entender até que a micro também nos cura, né? E Uhum. aí, uma das coisas que eu li quando estava estudando para dar aula, que acho que Einstein falou, ele fala assim, a partir do momento que você consegue transmitir um conhecimento de maneira fácil, significa que você compreendeu aquele conteúdo. Uhum. E a minha essência, eu brinco, eu sou isso que nós estamos conversando, né? Uhum. E aí, automaticamente, a gente muito se compara com os outros. É muito comum, muito fácil, você acaba se referindo a alguns projetos. Então, eu fugi um pouco da minha essência. Então, nisso, eu fui me trabalhando, trazendo a minha essência de volta e trazendo uma maneira de eu dar aula da micro que era parecida comigo. Coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. Tem até um vídeo de eu dançando sistema nervoso, desbloqueio. E tava Afonso, o Rodolfo. Mas era eu, é o jeito que eu falei assim, assim eu decoro. Eu vou passar para eles, mas eu passo o mico e depois, no dia seguinte, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô falando? Gravaram isso. Eles gravaram isso. Então, eu passei por esse período
E é interessante porque eu também fugi um pouco da minha essência. E a hora que eu estava trazendo para minha essência, eu pude descobrir um pouco dessa história. E teve uma aluna de Curitiba que ela tinha um perfil, né? Ela era toda organizada, ela tinha todo um comportamento. E aí tinha uma prática, ela ficava estudando, ela não ia fazer a prática, mas eu insistia com ela. E eu falei assim, mas aqui que está o nosso momento, né? Aqui que está o momento de você praticar, não é você escrever, não é você ficar pegando informação que depois a gente pode testar. O conteúdo literário a gente passa depois. Aproveita a dificuldade prática, aproveite esse momento, cria sinapses de uma forma diferente. E isso foi um pouco difícil. E aí eu acabei pegando um pouco no pé dela. E aí eu até me questionei até onde, né? Por quê? Porque exatamente pegando no pé dela. E aí eu falei, meu, e aí? Ela vai me xingar, ela vai ligar pra escola, ela vai dar uma carcada lá. E, e na verdade, pra minha surpresa, ela se superou. Isso aí foi muito legal, que ela quebrou alguns paradigmas dela. E ela vem se modificando. Aí a gente vai vendo as fotos dela no Insta. Eu falei, pô, que legal. Que legal. Então foi uma história que também marcou por entender exatamente um pouco dessas dificuldades que a gente tem, que a gente pode trabalhar com eles e acreditar neles, né? Então, foi bem legal essa história. Agora, a história clínica, pode falar. Não, desculpa, não, eu quero te falar que a gente realmente se molda, né? E às vezes porque acontece alguma situação com a gente nesse meio do caminho, você acaba fugindo um pouco da sua essência, que foi o que eu acredito que aconteceu naquele momento com você, né? Porque teve aquela questão minha com uma aluna, né, mesmo. E aí eu acabei, não, eu não posso dar aula assim, então agora eu tenho que dar aula assim. E aí eu comecei a ser mais dura. E foi aquele momento que eu falei daquele jeito com você, porque eu falei, nossa, mas é aquela questão, se eu não falar assim, como é que eu vou me impor e tal? Então eu tava levando as coisas muito mais dessa forma do que da forma como eu realmente era. E aí foi aí que depois eu percebi, eu falei assim, não, por causa dessa situação, eu me tornei uma pessoa que eu não sou. Eu falei, não posso. E daí foi nesse momento que eu consegui reconhecer aquilo que, né, tinha acontecido. E eu até te agradeço por você ter reconhecido isso junto comigo e ter feito parte. Então, essas situações, né, que a gente vai passando, vem para a gente nos mostrar, para mostrar para a gente, né, o que a gente está aprendendo com tudo aquilo, né, que nem você está falando aí. Eu tô achando muito legal isso que você está falando, porque daí essa forma também mostrou para ela essa questão do potencial que ela poderia transformar e hoje você acompanha, né? Isso é muito legal, né? Na verdade, eu acho que a minha dor foi essa, né? Você me pegou, né? Mas assim, muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. Não. Então eu lembro de um congresso, tinha 58 pessoas. Um congresso era uma palestra com alguém de referência, de motivação, de gestão. E eu fui lá, e eu simplesmente perguntei para ele e falei assim, e aí, onde eu posso ter um curso para adquirir esse conhecimento? Porque apesar de eu fazer dessas coisas, eu fazia, mas como eu fazia muitas vezes de coração, apanhava muito, né? Então, às vezes o mundo lá fora não é assim. E ele olhou para mim e falou assim, nenenzinho, quer que eu carrego você no colo? O nenenzinho quer que eu pego você para carregar no colo? Quer uma madeira? E nisso, daquele momento para cá, eu falei assim, então depende de mim só. Não depende de mais ninguém. E eu fui muito seco. E eu me tornei assim. Então quem tem que fazer sou eu. Mas depende de quem? De mim. E eu cheguei até a responder um questionário, que foi um outro curso, Praxis, se eu não me engano, que ele media o quanto que você é responsável. O meu deu 89%. Eu falei, nossa, eu sou o cara. Só que depois, na hora que ele explicou o que significava o questionário, significa assim, que você se acha responsável por tudo. E não é assim que funciona a vida. Não. Então, assim, a partir daí eu falei assim, mas sim, porque a clínica não está dando certo é porque eu não dei do treinamento. Porque minha família não está dando certo porque eu não tive lá. Porque eu não sei o quê, eu sou o culpado. E não é assim. Então eu fugi muito da minha essência. E a partir daí,
eu vim revertendo, porque isso marcou demais minha vida. Eu fiquei 3 dias mal e liguei para minha esposa chorando. Falei, meu, não dá para viver assim, a pancada é muito grande. Mas aí eu demorei alguns anos para trazer a minha essência, Uhum. né? Trazer de quem eu era e trazer isso com facilidade. Então, quando você me pergunta tudo isso, é isso um pouco de tudo que veio na minha mente. É as pancadas que eu tomei, e eu tenho um outro evento que eu tive um acidente, morreu 2 pessoas, e eu falei, e aí, Deus, o que você quer pra minha vida? Falei, pá, morreu um monte de gente, e aí eu falei assim, tô aqui ainda, vou casar daqui 6 meses, o que você vai querer pra minha vida? Eu não posso mais correr, o médico falou que eu não posso mais correr, então assim, por que não me leva logo, né? E aí, a Dai, minha esposa, falou assim, não, vamos casar, você tá comigo, nós estamos juntos, tem trem de muleta na igreja. A Maria Amélia, minha sócia, ela pegou, não, você tá muito triste, vamos pegar você, vai na cadeira de roda, vamos dar uma volta no quarteirão. E aquilo me trouxe à tona. Então as minhas dores foram essas. Falar, entender que tem pessoas que me amam, entender que são pessoas que acreditam em mim. Meus pais sempre me ouviram, sempre me deram aqui, sentam à mesa, eu estou na casa deles. Eu vim tomar café da manhã com eles. Por quê? Porque eles me ouvem, eles me apoiam. E aí eu entendi que hoje, na verdade, né, desse ano para cá, tem um pastor que eu sigo que chama David Leonardo. E ele passou por muita coisa. Eu falei, meu, eu identifico demais com esse cara. E ele trouxe assim, quem que é você? O povo vai criticar você. Né? Eu estava no hospital, estava de cama, e ele falou assim, e aí, quem que vai levantar você? E eu pude entender que tinha algo maior. Tinha algo que fazia diferença. Tinha algo que eu tinha o meu valor. Independente se eu estou errado, se eu estou um monte de coisa que eu faço errado, não significa que vai ser o meu destino. Jamais. Então eu posso mudar o meu destino. E foi isso, foi essa energia que me motivou. Então quando eu estou dando aula, quando eu estou me relacionando, essa energia que me pega e fala assim, não, você quem falou que você não é capaz? Então muitas vezes a gente pega e bate no aluno, né? Com amor. Quem falou que você não é capaz? Bate com amor, mas bate, você não vai embora, Bate, você bate. está sentado aí. Por quê? Porque a gente não entende, não entra na minha cabeça, a gente tem aquele comportamento, aquela crença limitante que você não é capaz. A tua história não te fez você. Ela construiu você, mas não é o seu destino. Uhum. A tua história te faz quem você escolhe fazer. E eu acho que eu já falei isso em outra live. O teu sucesso é o resultado de pequenos sucessos. O que é um pequeno sucesso seu? Agora eu vou sair. Ontem a gente teve reunião da micro, teve 2 horas de reunião da micro, depois eu tive 2 horas de aula com outro curso que eu faço. E eu falei, meu, e aí? E aí a hora que não interessa. Agora eu vou fechar os computadores e eu vou ficar com as minhas filhas. É um momento. E a gente ficou assistindo uma série lá com elas, elas gostaram e tal. E depois a gente saiu. Eu falei, eu posso corrigir. Eu fiquei 4 horas de um domingo, de um sábado, desculpa, foi ontem, que eu devia estar ficando com elas, é o dia delas. E aí eu podia modificar isso. Então um pequeno gesto te faz melhor. E aquilo te faz sinapse, faz um monte de coisa. Então assim, a minha história foi construída dentro disso. Foi nessas dores. E aí muitas vezes, como eu tenho pensamento acelerado, eu esqueço de agradecer. Mas tem algo dentro de mim que é o que você falou, vem me pedir desculpa. Uhum. Beleza, quem sou eu para julgar? Mas ela está fazendo alguma coisa diferente, ela optou por tomar atitude diferente. Uhum. E aí eu vou falar um pouco de você, né? A minha esposa vai falar, parabéns, Carla. Porque a Carlinha, gente, ela optou por ficar com a família dela, né? Ela se abdicou um pouco desse tempo, agora da micro, para ficar com a família dela. E foi isso. Então, assim, as memórias, momento, né? Eu tenho uma pergunta surpresa que eu ia te fazer, que eu não te contei, mas você me fez chorar e você respondeu exatamente o que eu ia te perguntar. Depois eu falo dela, porque ela era a última coisa que eu ia te perguntar, tá? Que você não sabia dessa pergunta. Tá escrito aqui. Mas você praticamente já falou dela para mim.
E eu Legal. agradeço muito por você partilhar isso comigo, com todo mundo que está assistindo, porque foi cada mensagem linda. Se você puder ler aqui, que o pessoal contou, teve o Rony que contou sobre você, o que você ajudou ele no momento que ele estava fazendo o atendimento, né? Porque a gente sabe o quanto eles ficam ali, né? Então ele falou, ó, me lembro da prova do encerramento do módulo básico, que você tinha ajudado, que você apoiou o amigo dele, o acalmou, entendeu, que você foi muito humano. A Flávia falou a seu respeito, a sua esposa falando que ela Maravilha. tem orgulho de você, de tudo que você tem se tornado. A Monique falou que ela chorou depois do atendimento, que você apoiou ela com palavras de incentivo. A Legal. Cássia, olha quanta coisa legal, que lindo professor. Então, você contando a sua história, né? Muita gente começa a se identificar com histórias da vida de pessoas que elas amavam e perderam, de situações Uhum. difíceis que elas possam ter passado de achar, cara, não vou sair daqui. Então, de momentos que a pessoa pode ter deixado de acreditar na vida, né? O que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Eu também já passei por esse tipo de situação quando eu perdi meu pai. Para mim, né, eu tinha perdido o chão mesmo. Então, a gente fala assim, que todo isso de você dividir essa parte, de você emocionar a gente, é porque uma parte da nossa está sendo curada também. Então, eu agradeço muito de você ter dividido essa história da sua vida comigo, né? E com todo mundo que está aqui. E eu queria saber, antes de Uhum. você falar do seu propósito, eu queria saber muito qual foi o seu propósito com o projeto. Então, dia 30 de março, quando você colocou esse projeto no papel, então você iniciou ele dia 12, né? A minha live foi 26 de abril, hoje a gente está em 7 de junho. Eu falei, nossa, mas vai demorar muito, né? Porque a gente tinha até pensado em fazer na mesma semana e você, não, deixa para o final. Então, assim, qual que foi o seu propósito quando você pensou em começar esse projeto de fazer essa série de lives? Bom, essa dor dessas dificuldades era um pouco trazer isso, né? Uhum, Era trazer um ponto de vista de todos os professores, né? Do Afonso, desse entendimento dentro disso, para uhum. que a gente pudesse entender. Aí você tem uma mãe que cuida de você, entendeu? Oh, Aí meu você Deus. tem aquele cuidado todo, né? Vai ficar mal acostumado. Aí é trazer essa história de cada um para que seja visto. Eu senti essa lacuna de Uhum, falta de entendimento dessas dores. Só uhum, que aí, Carlinha, no meio desse, eu coloquei lá embaixo, o cara pergunta, para cada professor que fui fazer, eu perguntei do propósito. Só que uhum, aí esse projeto ele foi mudando de corpo. Eu uhum, fui vendo que aí se molda ao que você é, no fundo, né? Por uhum, quê? Porque ele foi se moldando no sentido de que o propósito de cada um, a dor de cada um era mais importante do que eu falar de um conteúdo, uhum, do que uma coisa que está ali, que eu posso adquirir. Por quê? Porque aí volta naquilo, né? Eu me senti muito sozinho. Eu me senti que o problema era só meu. Eu me senti que eu não ia conseguir, eu senti que eu não ia conseguir fazer micro, eu consegui que eu não ia dar conta da minha família, eu ia conseguir que eu não ia dar conta de pagar as contas. Né? A gente tem uma clínica que tem 3 sócios, a clínica é grande, é legal, é integrativa, mas eu não vou dar conta. E a hora que a gente percebe esse desenrolar das lives, aí a gente começa a sentir essa dor nas outras pessoas. Então você não se sente mais sozinho. Então o perfil dela foi mudando. O uhum, propósito dela foi dando mais ênfase em cada propósito de cada professor, em cada dor de cada professor. uhum, E aquela live com você foi exatamente especial por causa disso, porque ela alavancou isso, né? uhum. A nossa dor de cada um. Eu fui conversando com cada um dos professores, eu não sabia de muita coisa também. Também. Então, Eu falei foi isso, muito né? legal. Uhum. Foi muito Foi muito interessante. legal. Uhum. E, Conhecer as e, histórias. e isso. E nós, entre nós mesmos, a gente nunca compartilha, né? E a Não, gente, a gente não fala a gente disso, né? nunca. Não, nossas reuniões são de conteúdo. Uhum, Então, acabou sendo esse propósito. Então, ela tomou um corpo que eu fiquei muito grato por ela ter mais a ver comigo, as lives, ter um uhum, propósito mais a ver com o meu propósito também, que é assim que eu senti essa dor. E aí uhum, eu falei, pô, foi aí que surgiu. Aí veio dessa ideia, desse compartilhar, né? uhum. E falando disso, né, desse propósito seu com o projeto, né, que era compartilhar os alunos, as pessoas entenderem um pouco o lado, né, o nosso, de falar assim que a gente também tem uma história por trás para estar lá na frente falando, né? Então, saber um pouco da história do que levou cada um. Eu quero saber uma coisa que foi perguntada lá, né?
E qual que é o seu propósito com a microfisioterapia? Qual que é o seu propósito? Então, cara, você me fez pensar e eu, no meu pensamento acelerado, eu também não linkei, né? Mas assim, o meu propósito é... Eu fui descobrindo com a sua live, eu já me fiz várias vezes essa pergunta, mas me respondi de forma diferente. Mas com toda a dor, que essa história que me trouxe à tona, é ajudar os outros, mas mudar. Mudar no sentido assim, de fazer eles acreditarem neles mesmos. Uhum. Então eu percebo que quando eu estou dando aula, eu encontro algum aluno com essa dificuldade, eu estou atendendo um paciente, eu encontro isso, essa dificuldade desse paciente. Parece que eu me apego a essa dificuldade e fico trabalhando mais ela. Por quê? Para mim parece que o conteúdo, né? Muitas vezes eles olham para nós lá na frente e o conteúdo é aquilo que a micro deu. Vai doer, vai, né? Tá ali, mas vai entrar na cabeça. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Mas mostrar que cada um é capaz, que ele pode acreditar nele, que a pessoa que mais tem que acreditar nele é ele mesmo, essa acho que é o meu propósito. Então, você imagina assim, falando com você, vem uma série de cenas na minha cabeça. Eu, com pensamento acelerado, já entendendo que o conteúdo é uma questão que todo mundo pode adquirir. O que eu faço? Eu já vou lá na frente e falo, vamos, prática, vai. Entendeu? E eu fico em cima disso. Então, o meu propósito é pegar isso, é entender aquela dor e transformar que a pessoa pode se acreditar, independente do que aconteça. E essas lives foram isso, né? Os meus pacientes são isso. E se a gente pensar, né? Por que esse é seu propósito? Se você pensar agora, é porque você vê a sua história. De um cara que chegou para você e falou, você quer que eu te pegue no colo? Né? Do momento que você começou a pegar tudo para você. Então, você já provou dos dois extremos, na verdade. Então, a partir do momento que você encontrou o seu equilíbrio, né? Hoje você consegue ter calma, que nem tá todo mundo falando a respeito da sua calma, a respeito de você passar isso, né? A Roberta, eu vi que lá em cima a Roberta falou que no módulo dela em Salvador, a questão dos abraços, que é uma coisa que a gente fazia muito, né? Gente, vamos abraçar, né? Às vezes nem dava tempo da gente falar o porquê, mas você vê o quanto a sua dor, toda a questão de dor que você passou, de perda, ou de alguém em algum momento falar que aquilo foi lá no fundo, né? Porque mexeu com alguma parte da sua história, o quanto o seu propósito se tornou um resultado de tudo que você passou, de tudo que você transformou. Então, só de você poder fazer isso para os seus alunos, de você mostrar para eles que eles podem, que você também conseguiu. Então, isso é muito importante, de você entender que tudo te transformou, que isso é lindo e que tem muita gente aqui, né, te agradecendo e se identificando com a sua história. Então, só de você estar contando a sua, você está transformando muitas. Então, o seu propósito também está se cumprindo na live que você está fazendo hoje. Verdade. Obrigado, Carlinhos, obrigado. E o que te move, Marcelo, nessa O que me vida? move é isso. Na verdade, eu tenho me tratado muito, né? E eu tenho percebido, por exemplo, que eu tenho fugido um pouco de algumas essências. Então, quer ver? Há 2 dias atrás eu fiz uma sessão de Psyche com a Mariana lá da clínica e foi muito legal. Foi muito legal trazer algumas coisas. E exatamente o que estava me movendo sempre foi minha família. Isso eu sei. É o bem-estar delas. Mas aí exatamente eu fico vendo o que eu faço para poder mover, né? Eu acabo nem passando tempo com elas por causa que eu fico atrás do bem-estar para elas. É redundante e sinistro, né? Eu me enforco sozinho. Então, assim, eu tenho percebido que quando eu calmo, faço as coisas com mais paciência, mais tempo, eu vou descobrindo o que me move. Que é ajudar os outros. Eu falo assim, qual é o meu propósito, qual é o que me move, o que me dá alegria, o que me dá gratidão. É exatamente ver os outros ficando bem. Né? Ver os outros tendo uma informação que ele está crescendo com aquilo. Então, lá na clínica, por exemplo, a gente deu com a quarentena, nós demos um salto profissional muito grande. Né? E aí, quando eu olhei aquilo tudo, nós estamos em 8. Eu olhei aquilo tudo e eu falei assim, caramba, eu tô super motivado. Mas por quê?
por causa que todos estão andando, todos estão melhorando, todos estão crescendo. Eu falei, yes, é isso que eu queria. Eu falei, então eu acho que é isso que me move, é empolgar as pessoas. Eu tenho essa essência. Os meus tios, inclusive o Afonso, me chamava de Scooby-Doo na infância, porque eu era baixinho, troncudinho e não parava quieto. Então eu corri. Então a energia sempre teve, né? Então é impulsionar as pessoas, é motivar as pessoas e fazer acreditar. Acho que é isso, Carlinha. É assim, algo que me move. E eu queria te falar da pergunta surpresa que eu fiz, que você não sabe. Agora eu quero ver a parte da memória que eu vou fazer você usar aí. Não, terminou a live. Que bom saber que você fez Reiki essa semana, que você trabalhou o seu subconsciente. Mas eu postei um vídeo essa semana contando a minha história com a fisioterapia. E para mim, o que foi, né? O que eu consegui transformar. Então, por que eu... em relação a ser professora. Aí eu queria saber, assim, o que foi transformado na sua vida? Isso aí eu sei que quem vai trazer essa mensagem à tona é o seu subconsciente, tá? O que foi transformado na sua vida em relação à sua história, tá? E em relação a você ter se tornado professor. Então, o que foi transformado na sua vida em relação à sua história por você ter se tornado professor? Pegou, mas o que vem de imediato? É saber que eu posso ajudar mais alguém. É um pouco, talvez, aquilo do acidente, né? É entender e falar assim, e aí, para que eu vim? Para que eu sirvo? Será que é para mim malhar, que eu gosto de nadar, gosto de correr? Será que é para mim comer coisa boa? Será que é ficar com pessoas legais, bonitas? Não, veio muito isso na minha cabeça. Tem algo a mais. E aí, a Rô fala, né? O conhecimento foi feito para passar. E aí, quando eu descubro que eu tenho gratidão em poder passar isso e ajudar os outros, é isso que me traz um pouco, né? Eu falo assim, ajudar os outros, mudar aquilo, passar um conhecimento e entender que eu sirvo para algo maior. Independente de onde eu ocupe. Mesmo que eu ficar em Maringá, que eu fiquei, não vou dar mais aula. Vamos lá, Carla, a gente viaja o Brasil todo. A gente tem a oportunidade de comer em lugares legais, a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas diferentes. Nós temos oportunidades diferentes. Sim. Mas entender que mesmo em Maringá, né, quando eu fiquei sem dar aula, eu tenho uma coisa maior. Eu tenho um significado maior. Então isso foi muito importante para mim. Foi entender que eu posso ajudar desde o meu paciente até os alunos, até meus pais, minha família. Porque até eu vi que você falou, tipo, em relação à história, né, de dor que você teve, em relação às alunas lá que você falou, que você viu que naquele momento você conseguia passar. Mas é por isso que eu te falei, eu ia te fazer essa pergunta e você respondeu tanta coisa ao longo da live, você falando a respeito da sua história, daí você emocionou, eu falei, é exatamente ali o que eu ia te perguntar. Então eu vi que o quanta coisa você transformou, né? Desde aquele momento que você meteu aquela situação que você conseguiu passar coisas para suas colegas de turma, até toda essa dor que você passou, né, na vida, em relação a você ter desacreditado em muitas coisas, e daí a Dai vai lá, pegou na sua mão, a Maria Amélia, o pessoal vai lá, e é naquele momento que o pessoal te puxou. E eu acho que isso você está fazendo pelos seus alunos hoje, porque você vê quanta coisa, de novo, quanta coisa bonita você recebeu aí, né? Quanta coisa bonita. Tem os seus pacientes também, né? Se você começar agora a pensar, todo o retorno que você está trazendo dos seus pacientes, né? Os nossos pacientes aí, então o retorno que você está trazendo deles de toda essa história de vida que você teve, né? Verdade. Parabéns pela sua história. Obrigado, viu? Agradeço todo mundo aí que compartilhou, que fez comentários. Eu fico muito grato de poder ter ajudado. E é muito gostoso quando você descobre que você vai fazer uma coisa e não é a grana que te dá prazer. Não é aquilo, né? Não. Eu costumo falar assim, nem sei o tempo, Carlinha, mas tá. Essas nossas entradas e saídas, acho que tem mais um tempinho. Eu acho que você entrou 10h40, se eu não me engano. 10h40, então... 10h42. Porque eu entrei 10h46. Mas eu acho que a gente tem mais um tempinho. Mais uns 5 minutos eu acho que a gente tem. Eu falo assim, eu adoro carro. Então tá bom, vamos lá. Eu vou lá, alugo um carro, dou pau no carro. E eu descobri que 1 semana, 2 semanas depois, aquele carro já não me tem tanto prazer.
E aí eu fui questionando, né? Tava falando com a Dai. Falei, sei lá, eu olho para aquilo, eu já vejo que isso vai dar futuro, se não vai. O meu prazer, eu vejo que é mais momentâneo. E aí foi nisso que a gente foi percebendo, né? Que o que me dá prazer é essa gratidão, eu falo que é ajudar uma criança que não tem nada para te dar. Ela tem um abraço e um sorriso. Exatamente. Mas aquilo te gera uma coisa no seu coração que fala, beleza, eu vou pagar. Quanto custa? Não tem como. Não tem como. Então, dentro dos meus defeitos, né? Com aquilo que o pensamento acelerado, eu sou fraco de memória, eu dou aula, eu confundo, né? Clavícula, escápula. Eu também. Então, dentro disso, essa gratidão misturada com esse anseio que o outro dê certo, porque exatamente a nossa dor mostrou que tem espaço para todo mundo, tem conhecimento sobrando para todo mundo, e com isso você acaba recebendo muita coisa que jamais você esperou receber. Exatamente. Que é fundamental. Acho que isso é muito, muito bom. É muito gostoso. Então eu sou grato a cada detalhe. Deus tem mostrado para mim que a cada instante Ele cuida. Essa live com você no primeiro instante, ver o seu comportamento, essa live agora. Eu realmente não me esperava me emocionar. E essas memórias estão, para mim, estavam resolvidas. Você me fez chorar um monte, cara. As memórias estavam mais estabilizadas. E ver essa resposta de cada um. Exatamente, que as pessoas escreveram. Foi muito lindo, Marcelo. Você tocou muitas pessoas hoje, então acho que hoje você pode colocar a cabeça no travesseiro com sentimento de gratidão por você ter dividido a sua história com todo mundo que está aqui. Um sentimento de gratidão por você ver o que as pessoas falaram sobre você, né, sobre a sua aula, sobre quem você realmente é. A gente sabe que cada pessoa tem o seu momento. Se às vezes a gente deu aula e não agradou alguém, era o momento da pessoa. Ou às vezes é alguma coisa relacionada a nós, né? A gente às vezes poderia não estar bem naquele momento, mas sabendo que a gente sempre faz o nosso melhor e que a gente está nesse constante aprendizado. Então eu queria te agradecer muito, né? Eu tô com medo que acabe ali. Eu quero agradecer muito você pela oportunidade de estar fechando um projeto que na verdade é seu, mas que eu fiz parte desse projeto. Então eu te agradeço pela oportunidade de estar fechando o seu projeto. Eu agradeço por fazer parte do seu projeto, por você ter pensado em me chamar. Eu agradeço por você apresentar a história de cada um de nós aqui, né? E de você conduzir em a gente contar um pouco a respeito do que nós passamos, da nossa dor também, tudo que a gente passou para estar ali como professor. Eu desejo que Deus assim abençoe imensamente a sua vida, que você continue no seu propósito, porque você tem a certeza que você faz isso muito bem, tem muita gente aqui falando a seu respeito. E eu queria dizer que eu admiro você, que eu admiro a sua família e que vocês sabem que vocês podem contar comigo, porque eu tenho muita admiração por você e pela sua família. Tá? Legal, obrigado, Carla. Obrigado mesmo. Gratidão também. Deus abençoe a família toda, a sua família, o Rafa, né? Essa resiliência dele também. Então, assim, fantástico. Obrigado a todo mundo. Gente, obrigado a todo mundo também que está aqui, né? Eu quero deixar 2 recadinhos. Acreditem em vocês. Não esqueçam disso. Vocês são muito especiais para muita gente. Não se esqueçam disso. E dizer que tem uma série nova que a gente está fazendo que se chama Cérebros. Né? Eu já chamei a Carlinha já aceitou o convite. Então nós vamos estar fazendo uma série nova aí montando. Vai vir muita coisa, tá? Então vai vir muitas coisas legais, tá bom? Muita gratidão, legal, muito obrigado. Marcelo não acabou com o projeto. Tem mais projeto. Tem. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Você vai mostrar comportamentos, pensamentos, vai ser muita informação. Tá? Obrigado, tá? Deus abençoe você, sua família. Um bom domingo para todo mundo. Gente, olha, tem muita gente que interagiu um monte com a gente aí, ó. A Bia, a Flávia, a Josenay, a Érica, o Rony, a Aline. Teve muita gente que interagiu. Desculpa se eu esqueci do nome de alguém, mas, gente, obrigado pela interação. Obrigado, gente. Parabéns, obrigado. Marcelo, de novo, pelas palavras a seu respeito aí, que foi muito lindo. Valeu, tá? Carlinha. Bom domingo para vocês e a live vai ficar salva no seu perfil, né? Fechou, vou salvar agora. Joia, depois eu pego ela e coloco lá no meu Instagram e no meu canal do YouTube para quem quiser assistir depois, tá bom? Fechou. Então, ótimo. Gente, obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Bom domingo para todos. Obrigado a você. Obrigada.
Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom domingo. Bom domingo. Tchau, tchau.